Fala, Matheus Starling aqui para mais um Starling Cast. Hoje um convidado muito especial, guitarrista, ó, que toca com os dedinhos, galera, tá vendo? Nem todo mundo toca com palheta, hein? Super guitarrista brasileiro, Marcos Amorim. Cara, brigadaço por estar aqui, é uma máxima. Obrigado pelo convite aí, cara. Um prazer, não é nada. Então, tamo junto, galera. A gente vai falar muito de música brasileira, de gravação e de tudo, de jazz, de rock, metal. E olha só, para antes de começar, quero agradecer a JMC Academy, que é uma faculdade de música australiana, indústria criativa, produção musical, engenharia de som, música para game, performance, tudo lá. Você se forma em 3 anos ou até menos e cabe no bolso do brasileiro, porque além de você poder estudar, você pode trabalhar lá também para ajudar a bancar seus estudos. Então imagina você poder ter essa imersão cultural lá, se aprofundar na língua inglesa, se formar num curso que muitas vezes você não encontra no Brasil e quem sabe até se fica por lá. Não sei. Enfim, então aqui na descrição você pode saber mais a respeito da MC Academy. Tem um link para você preencher o formulário, caso você queira receber alguma coisa deles. E também tem de MC Academy Brasil. Vou começar aqui com o Marcos, cara, de uma ideia que a gente estava trocando aqui agora, né? Falei, não, vamos conversar mais sobre isso, não. Vamos conversar aqui no programa. Que é essa questão de... Você falou que tem 58 anos, isso, né? E quando você começou a tocar, existia... meio que, não é uma rivalidade, mas talvez um bairrismo da galera mais velha. O pessoal da geração anterior à nossa, assim, era mais duro. Talvez porque o pessoal anterior à geração deles era mais duro ainda. Eu via muito meu pai falar, os caras meio assim. Mas tinha um espaço, você chegava nos caras. Eu sempre toquei com os caras mais velhos. Mas a galera olhava com mais desconfiança, que você diz, é isso? Não, era assim, tipo... A galera não tá afim de dar oportunidade. Tipo, pô, tu chegou agora, já quer sentar na janela, sabe como é que é? Uhum. Mas aos pouquinhos você ia chegando, né? Eu acho que a minha geração e as gerações que estão vindo depois quebraram um pouco essa coisa, né? Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu tava começando a tocar e meu pai tava tocando numa festa, assim, e tinha um grupo de choro e um grupo de jazz, assim. Era o grupo, meu pai era o grupo de jazz, e eles estavam se revezando. E eu não sabia nada de choro, e não sei muito sobre, assim, não é um estilo que eu domine, né? Eu sou mais da praia, mais do jazz e tal. E eu colei no cara do violão de 7 cordas ali pra pescar alguma coisa, né? Pô, moleque curioso, tá? O cara virava assim, né? Tipo, a gente não vê, né? Tinha isso. Nossa, velho. Tinha essas coisas. Tô pensando no Van Halen. Você sabe que o Van Halen, quando gravou os tappings lá, né? Todo mundo ficava se perguntando o que era. No show ele virava as costas no início. Tinha isso. Mas ninguém sabia o que era. Aí eu acho que a minha geração... e essas gerações depois é muito eu tava falando para você que eu dou aula há muitos anos, acho que mais de 30 anos que eu dou aula, já formei vários guitarristas legais aí, nossa, enfim, eu curto muito, porque quando eu comecei não tinha internet. Como é que eu ia saber como é que você dá aula? Só se eu fosse na tua casa ver você dando aula. Hoje em dia eu posso ver, né? Abro o Instagram, tem lá dicas de João Gaspar, tem tuas dicas, tem o Nelson, e eu adoro, eu fico vendo, porque a gente aprende até a abordagem, assuntos que a gente já conhece, claro, mas com uma abordagem diferente, sabe? Uma maneira, pô, legal, nunca tinha pensado. Teve uma vez que eu vi uma coisa sua, que eu falei, caramba, não tinha pensado nisso dessa forma. Não lembro o que era, não? Não lembro. Era alguma coisa era uma coisa de tríade, talvez, não me lembro. Mas eu me lembro que eu falei, caramba, não tinha pensado dessa forma, eu pensava de uma forma diferente. Então, como você faz antigamente, a gente fazia muito mais isso, né? De ir na casa do outro tocar, né? A gente fazia muito isso. E às vezes acontece isso, você vai na casa de alguém para levar um som, e o cara toca uma escala assim, bicho, essa escala que você tá tocando aí, cara, como é que é isso aí? Aí o cara te explica, não, isso é uma escala, não sei das quantas, não sei o quê. Aí você,
caramba, mas essa escala eu sei tocar, mas eu penso diferente. Eu uso ela de outra forma, começando de outro lugar. Né? É muito interessante isso, né? Essas abordagens. Né? Então eu tô sempre ligado. Mas eu vejo que... eu acho que você e Nelson tem mais ou menos a mesma idade. O Nelson é um pouquinho mais velho, eu né? acho que o Nelson é um pouquinho mais velho. Mas é uma geração muito generosa, assim. Sim. O próprio Nelson, eu sempre falo, o Nelson é um dos caras mais generosos que eu conheço, assim, cara. Sempre quer dar oportunidade, chamar a galera mais nova, é sempre muito agregador. Eu vejo isso muito, assim, nessa geração anterior à minha, né? Que hoje tá aí nos 50 até 60 anos. João Castilho. Torquato. Nossa. Essa galera é muito bacana. Mas, enfim, vamos começar, cara, do momento, né, que a gente tá. Que você tá muito envolvido agora com trilha de novela. Isso. Você acabou de fazer trilha do Pantanal. Gravou guitarras e violões. E também na outra novela que eu esqueci o nome, da Ilusão. Muito Além da Ilusão. Muito Além da Ilusão. Além da Ilusão, Além da Ilusão. É a que tem aí o mágico aí. Mas fala um pouco, cara. Vamos começar falando dessa experiência de fazer trilha. Como que chega para você essa trilha? Você me falou um pouquinho do processo, mas fala um pouco de como chega esse processo. As duas novelas que você fez chegaram da mesma maneira? Não. Isso então, é interessante. Então fala aí um pouquinho aí. Porque depende muito do produtor, né? E depende também... Eu acho que também depende da própria produção mesmo, assim, no sentido mais amplo, né? Então, tem produções que você vai gravar e não tem nada escrito. E aí você meio que vira um criador junto ali. O cara te dá uma direção. Mas dessas duas aí teve alguma assim ou não? Além da Ilusão foi quase assim. Teve umas coisas escritas, mas a maioria a gente ia fazendo junto. No estúdio? Então vocês foram pro estúdio? Tinha um diretor, que era o produtor. Ele já tinha tudo pensado e ele ia passando pra gente. Olha, essa música é assim e tal, pá. E às vezes já tinha um BG pronto, uma pré-produção. E a gente ia colocando ali em cima já daquela pré-produção. O Pantanal foi a primeira vez que eu fiz que tinha tudo escrito, nota por nota. Partiturado? E caixinho de uva. Caixinho de uva. Também o dedilhado não, só o acorde. Dedilhado. Tinha como ele queria o movimento do dedilhado. Em alguns pedaços, sim. Então, foi assustador, assim, no primeiro contato, assim. Sabe que se você quiser deixar um guitarrista parar de tocar, é só botar uma partitura na frente dele, né? Quanto mais com caixa de uva. O cara para e aí, já parou de tocar, não vai encher mais o saco de ninguém. Mas tanto que quando eu olhei, eu falei, caraca, assim, tinha tipo 2 dias ou 3 dias pra gravar. E eu cheguei a ligar pro produtor e falar, olha, você chamou o guitarrista errado. Mas você, como tá a tua leitura? Eu tenho uma leitura legal, mas eu acho que era muito volume de coisa para pouco tempo. Então me assustou um pouco. Mas aí o produtor que me conhece, ele, não, Marquinhos, que nada, não, é você mesmo, você vai tirar de letra e tal. Bom, se você tá dizendo... Porque é o seguinte, a gravação foi feita assim, um teclado, baixo e batera e guitarra ao vivo. A gente gravou ao vivo, os 4 tocando juntos. Não era... E em alguns casos a gente tocou junto com o BG, mas tinha que tocar os 4 juntos, porque ele queria essa espontaneidade e tal. Era o Baratinha Rafael Barata de batera, né? Mas essas 11 faixas que vocês gravaram aí do Pantanal, no caso, são 11 faixas que são temas que ficam sempre rodando? São temas que... Mas foi muito bem feito. Assim, cara... É porque tem mais coisas, né, cara? Tem várias outras pequenas trilhas. Aí você não fez essas pequenas trilhas. Não, eu fiz 11 faixas instrumentais, assim, e cada uma para um tipo de situação e tal. E era tudo assim, introdução, começo, meio, fim, tudo definido mesmo. E era enorme, umas partituras imensas. Assim. E eram temas de mais ou menos quantos minutos cada faixa, assim? Tinha tema de 6 minutos. Não dá pra lembrar de tudo, assim, mas quase tudo era muito grande. Tinha assim, improviso ou não? Isso tudo... Teve um improviso, sim. Mas a maioria era muitos duetos de cordas. Então, por exemplo,
um baixo, uma corda em pedal, né? Um baixo pedal, uma corda no meio repetindo em ostinato e melodias na corda de baixo. Sim. Assim, e de vez em quando invertia. De vez em quando a melodia ia para onde estava o ostinato passava para a corda de cima. E que estilo, assim? Bem coisa mesmo do Mato meio Grosso viola ali. caipira. Meio viola caipira. Tudo meio viola caipira. E o que eu me deixo muito impressionado é que um dos compositores, Rafael Langoni, lembrei o nome dele, fiquei impressionado com as composições dele. Lindas, cara. As composições lindas. E ele gravou os violões, as guitarras, com som de guitarra no teclado, sampleado. E aí eu tive que fazer o que ele fazia. Só que aí tudo escrito, né? Eu tinha que só fazer o que estava... substituir, né? Mas o que ele já tinha feito já era bom demais, assim. Dava pra ter passado. Nossa, assim... E, assim, até o cara que fez o Pedrinho, né? O Pedrinho Araújo, que fez as partituras, ele me ligava e falava, ó, Marquinhos, tô te mandando... Cada partitura que eles mandavam, eu ficava apavorado, assim, que era, caramba... Não... Aí o cara falava assim, Marquinhos, olha só, se pintar uma coisa que não é guitarrística, adapta. Também teve isso, assim. Sim. Mas, cara, quer saber? Eu adaptei 0,2%. Sim. Quase nada eu precisei adaptar. Era tão bem feito. Era tudo muito guitarrístico. Impressionante. Sim. O cara ouve a guitarra e só reproduz no piano a guitarra. Então, os dedilhados... É engraçado ele ter chamado guitarra, né? E não violão. Porque... eu sou mais guitarrista. Mas é porque era uma guitarra meio viola caipira. Era uma guitarra com... super limpa. Eu gravei num Twin com um compressor, uma guitarra ligada num... E som fechado também? Não, um som médio, um pouco mais pro aberto, assim. Mais para aberto. O seu som é mais fechado, né? Mas dependendo do que seja, a gente tem que... Sim, essa coisa do timbre, eu acho que é a música que manda, né? É porque quando você falou, quando eu penso em viola caipira, cara, harmônico pra caraca, aberto. Tem que ser brilhante, é uma coisa mais brilhante, Eu botava no captador grave, mas com brilho. Mas tinha coisa de dobra de violão caipira também? De viola, alguma coisa assim? Não, tinha umas coisas de um instrumento que o Rodolfo chama de ronco-ronco, eu não sei o que é. Deve ser tipo um bandolinzinho, sabe? Aquele meio rústico, assim. Tem uma faixa que eu tive que dobrar fazer umas coisas assim, parecidas ali. Mas foi um trabalho muito interessante e essa coisa da agulhação de ter que ler uma coisa, tocar lendo uma coisa que vai ser ao vivo, é meio assustador, né? E como que chegou para você? Quantos dias antes? 2, 3 dias antes? Vinha no Zap. Chegou partitura no dia, praticamente. Uma chegou assim, tipo, na noite, na véspera, assim. E vocês chegaram a passar antes com a banda ou já foi por tudo? A gente passava uma vez com o BG, quando tinha, né? Tinha músicas que não tinha, mas a grande maioria já tinha um BG, uma pré-produção, que já servia de metrônomo, né? Sim. E aí a gente gravava em cima daquele BG. O produtor estava no estúdio na hora? Tava. Então ele estava ali. Ele é fantástico, Rodolfo, brother, super brother, um cara, um gêniozão, assim, um cara... Ele é compositor também, tem algumas composições que eu acho que eu gravei uma ou duas dele, a maioria era do Rafael Langoni, mas ele fez muitas com o Almir Sater, essa eu não entrei, né? Como é que eu vou entrar nas faixas do Almir, né? Não tem como. Inclusive o filho dele, né? O Gabriel Sater, eu convidei ele para vir aqui, porque ele também é... a gente troca ideia no Instagram, né? Ele além de ser grande músico, ele é super interessado em trocar ideias, né, de música, assim. Que é o melhor da coisa é trocar, né? O cara que guarda tudo pra si não tá com nada, bicho. Você aprendeu, as coisas que você aprendeu, você tem que passar a bola e trocar. Mas sabe uma coisa que é legal? Ontem que tava aqui no último episódio foi o Suricato, o Rodrigo Suricato.
E, cara, é uma coisa assim impressionante. Todo mundo que senta aqui para trocar ideia com música, cara, é uma coisa que converge de uma maneira que você pode discordar de todos os outros pontos da vida, sacou? Mas, cara, quando a gente começa a conversar de música, dois músicos, né? Pô, cara, não tem como não entrar numa outra atmosfera. Não tem, não. A música é um... E a música tem a arte em si, né? Eu acho, assim, ela tem uma função que eu acho que isso aqui nos leva para um lugar que eu acho privilegiado, talvez. Porque a função da arte, no meu ver, né? Eu acho que é trazer uma coisa boa para o outro. Você chega em casa, tá estressadão, bota um disco para ouvir, pá, já muda o teu dia. Você vai fazer tá com fome, vai fazer um rango. Fica diferente se você botar uma música. Enquanto você tá fazendo o rango ali, já tá diferente, né? E a música acessa vários sentimentos, né? É uma coisa muito doida e faz parte da vida de todo mundo, né, cara? Exatamente. Tem coisas, tem profissões... Ninguém vive sem música. Ninguém vive sem música, exatamente. Tá em tudo. Por mais que o cara diga que acha que não precisaria de música, né? Alguém sempre vai ser tocado pela música em algum lugar da vida. Eu me lembro meu avô era general. Meu avô, um dos avós. Um avô era general, o outro era brigadeiro. Os dois eram... Um era sensível pra caramba, gostava de música e tal. O outro se dizia não sensível. Não, isso é bobagem, tal, não sei o que lá. Mas um dia eu cheguei na sala dele lá, ele tava ouvindo lá os clássicos lá dele, que ele gostava. Chopin, ele gostava muito de Chopin. Aí eu falei, pô, avô, você gosta de Chopin? Aí você diz que não gosta de nada? Você fala que música é bobagem. Aí ele fala assim, não, a música que você toca é bobagem, mas a que eu escuto é música mesmo. Esse é rock and roll que você ouvia na época. Nossa, eu ouvia Hendrix. Mas vamos lá, vamos falar da outra gravação então. Então o Pantanal foi assim. E a outra não, a outra foi diferente. A outra foi o Reno, né, que é um grande compositor, maravilhoso, grande produtor também. Ele está crescendo lá, é um cara que antes era assistente do Rodolfo e tal, e agora ele começou a assumir sozinho. Algumas produções. E aí ele tem uma outra dinâmica, né? Que eu acredito que seja também, eu acho que essas dinâmicas elas mudam. Não é acho que cada novela que eles fazem com uma dinâmica diferente de trabalho. E como que foi essa dinâmica? Essa foi mais solta. Tipo assim... Não chegou nada pra você antes? A gente cifrava algumas coisas ali mesmo. Assim, ele ia passando algumas ideias? A gente ia passando algumas ideias. Já tinha os BGs gravados, a gente tinha que só colocar a guitarra e tal. Faz um solo aqui, ou então aqui eu quero uma cama de guitarra. Essa melodia aqui, aí vinha escrito. Quando tinha uma melodia, já tinha escrito. Pô, eu tive que gravar aquela música... do Pixinguinha Rosa, que é dificílima, e tinha que ser em Fá sustenido, porque ela ia entrar mixada com a voz da Marisa Monte, que canta em Fá sustenido, em Lá maior, né? Não, Fá sustenido maior. Pegaram aquela versão dela antiga? E aí ele fez um instrumental pra... entendi. Pô, essa eu fiz em casa, eu só gravei em casa, com violão e tal. E já tava, mas essa tava toda escritinha, super bem escrita, sabe? O produtor, cara, eu acho os produtores um barato, assim, porque eles pegam, é como montar um time. Se você curte futebol, eu curto muito futebol. Você monta um time, você pega aquele... Bom, esse cara vai ser bom na direita, sabe como é que é? Aquele ali é bom para ficar no meio campo, distribuindo a bola. Então, eu acho que o grande produtor é isso. E quanto tempo vocês ficaram no estúdio? Pouquíssimo, assim. Cada uma dessas... Além da Ilusão, acho que foram 2 sessões. Gravamos nem sei quantas faixas, assim, talvez umas 10, assim. E o Pantanal foi uma sessão inteira, de manhã até de manhã do outro dia. Direto. Foram direto. Pau, só parava para comer. E café e comida, pau. Mas é isso mesmo, cara. Mais alguma adendo sobre gravação de trilha, assim, de novela, alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você fez que você gostaria de essas foram as primeiras. Eu tinha feito uma novela, que eu não vou lembrar o nome, que eu gravei umas poucas faixas,
E essa história foi interessante, porque eu vi os caras, o Rodolfo, né, o produtor, né, que é meu amigo, meu irmão, né, ele estava conversando com com o assistente dele, né, e eles dizendo, pô, a gente precisa de uma valsa francesa e tal. Aí eu vi aquilo, mas não dei muita importância. Eu fui para casa. Pô, peguei o violão, cara, fiz uma valsa francesa, assim. Francesa, qual foi a inspiração? Blusette? Não, eu pensei numa música bem francesada mesmo, uma coisa meio Pixinguinha mesmo, aquelas valsinhas do Pixinguinha. Sim. Eu pensei uma coisa bem simples, assim, em tom menor. Aí escrevi, levei no dia seguinte, falei, cara, ó, eu vi que vocês estavam falando, eu fui abusado, escrevi aqui uma música que, se vocês quiserem botar, bota, se não quiser, não tem problema. Cara, ele toca aí, eu toquei, pô, vamos gravar. Aí ficou na novela. Foi a primeira vez, assim, que eu botei uma música minha numa novela, assim. Entendi. Pô, foi por acaso, assim. Ficou pingando lá os direitos autorais? Nossa, maravilha. Isso aí que é bom, né? Mudou essas regras também, né, cara? Hoje, quando você grava uma novela tipo Pantanal, você recebe como instrumentista, é isso? Recebe, jeito conexo. Jeito conexo, mas continua sendo bacana o jeito conexo? Muito bacana. Eu não sei se vai ser assim a vida inteira, mas... Não, porque eu sei que algumas coisas mudaram, cara. Estão tentando mudar, né? Mas... estão tentando. Estão tentando mudar, mas tem o pessoal da MPB, o Frejá, que tá liderando um movimento assim. É mais com os streamings, né? Os streamings é muito ruim ainda. Muito ruim. Mas as televisões abertas são legais. Ainda é legal. Ainda. Principalmente a Globo. Entendi. A Globo paga bem. Assim. São corretos. São muito corretos. Então agora é o seguinte, cara, vamos voltar no passado. Você começou a tocar com 14 anos, né? Isso. Guitarra, apesar de ser influenciado pelo rock também, né? Eu tinha um ambiente musical muito legal. Seu pai... Meu pai é músico de jazz. Meu pai foi pioneiro do jazz. Meu pai foi, acho que dizem, né? Meu tio que fala que meu pai foi o primeiro pianista de jazz do Brasil. Ele teria quantos anos hoje, teu pai? Olha... acho que ele devia ter uns 88, mais ou menos. Teria 88 agora. Ele morreu há 4 anos. Ele nasceu em 39, mais ou menos, por aí, né? Realmente, porque na adolescência dele, no início da fase adulta, estava começando o movimento de jazz nos Estados Unidos. Exatamente. Ele era um cara que tocava no Beco das Garrafas, gravou o primeiro disco de jazz, em tempo de jazz, é um disco... um vinilzinho assim. O Jô Soares no bongô. E ele começou a tocar jazz de que década? 50, assim? 60? Ele bombou na década de 50. 50, realmente bem no início. Ele tocava na Boate Plaza. Foi assim, mas ele nunca foi profissional. Ele era meio profissional, meio amador. Ele trabalhava no Banerj, né? Até porque naquela época era muito difícil ser músico profissional. Ele tinha pavor de eu ser músico. Ele falava, não, cara, não entra nessa. Ele falava, ele fez de tudo para me ajudar a ser músico, mas fez de tudo para eu não ser também. Ele da mesma maneira que ele me ajudava de um lado, ele dizia, olha, cara, corre dessa parada aí. Mas é engraçado, cara, que hoje em dia eu sou pai, de vez em quando eu me vejo igual os meus pais, assim, porque eu tenho uma filha minha que ela tem... Cara, ela é muito musical, muito interessada, houve 14 anos, cara. Hoje eu tava mostrando pra ela aquela música Joyce Spring, né? E ela, né, gosta de sofejar as paradas. Aí minha esposa que fica assim, se quiser viver de música, fazer história, geografia, você vê história, né? Tem que saber as consequências, entendeu? Porque minha esposa gostaria que ela fizesse medicina. Minha esposa fica mais nessa. Eu falo assim, cara, não adianta. Você passou isso com o teu filho, né? O filho tem o seu próprio caminho, não tem jeito, não tem como você... Você dá as ferramentas, mas quem vai seguir o caminho é ele, né? Uma hora não tem como influenciar. Até porque a nossa influência é o seguinte, a gente quer dar a melhor escola, a melhor educação, mas tem algo que queima aqui dentro que é de cada um. Você vai saber, né? Eu acho o seguinte, ele tem que ser feliz. Teu filho tem que ser feliz. Se ele tá feliz com o que ele tá fazendo, eu tô feliz também. Sim. Eu não quero ver um cara assim, adulto, infeliz, de estar fazendo uma coisa que não gosta, triste pra caramba. Isso a vida é uma só. Até onde a gente sabe, a vida é uma só. Sim. A gente não...
não tem como saber o que vai acontecer depois. Então aproveita. O melhor que você puder, né? Faz aquilo que você gosta e... porque também acho que é uma preocupação natural, cara, porque a gente sabe que viver de música é muito difícil, né? Não, claro. Eu tava vendo o tecladista do Dream Theater, qual é o nome dele mesmo? E fez um vídeo, pô, o cara é americano, tá num lugar, cara, que as oportunidades estão ali, e ele tava falando, pô, cara, quero falar com jovens músicos. Não seja músico. Ele mandou essa e falou assim, cara, tá tão difícil viver de música. E eu acho que foi um momento dele, né, cara, porque a gente realmente foram 2 anos muito difíceis. Principalmente um cara que vive de show, cara. Nossa. Ficar enclausurado, não tá entrando a receita como era. Então, acho que ele ficou muito decepcionado. Aluguel. Eu até tenho visto ele agora colocando os vídeos tocando no Instagram, acho que ele tá mais animado, né? Mas ele falou essa, né, cara? Pô, não viva de música, cara. Procura outra coisa, tem a música como um hobby. E sempre tem esses momentos assim. Às vezes a gente quer proteger o filho, né? Sabe o que eu falo? Não só para o meu filho eu falei isso, mas também para meus alunos, quando chegam nessa fase, assim, às vezes você pega uns alunos, né? O cara tá naquela fase derradeira, assim, de vai fazer a faculdade ou vai fazer música? E os pais pressionando. Aí eu sempre falo o seguinte, cara, pensa numa coisa. Eu não posso dizer para você o que você vai fazer. Seria injusto. Não dá, eu não posso dizer, não tenho como. Como é que eu vou entrar na sua cabeça e saber o que você precisa? O que eu posso dizer para você é o seguinte, se você for por esse lado, ou seja, for seguir uma carreira, uma profissão liberal e tal, você vai ter isso e tal. Agora, se você for músico, você tem que medir uma coisa. Você vai viver com uma vida mais simples do que você vivia, talvez, né? Tem gente que até acende socialmente. Tem gente que tem muito dinheiro com música. Um cara que já tem uma situação, ele vai viver, ele vai morar num bairro mais afastado, talvez, ele vai ter um carrinho mais... Tá preparado para isso. Se prepara porque a vida vai ser mais modesta, né? E outra coisa, a profissão de músico é uma profissão muito dinâmica. Não dá para você só ser uma coisa dentro da música. Exatamente. Um ponto, acho que nevrálgico aí que você tocou. Então você tem que saber se você segura essa onda, essa barra de... Pô, hoje você tá tocando no teatro musical, acompanhando uma peça em que você nem aparece, tá ali atrás de um pano lá e tal. No dia seguinte você tá num show legal pra caramba, o teu próprio show talvez, ali fazendo tuas composições. No outro dia você tá acompanhando uma cantora, tá viajando com uma cantora. Tomara, né, que tudo isso vai se realizar. Outro dia você tá gravando em casa ou dando aula, né, ou produzindo alguma coisa, né, para alguém ou para você mesmo. Então você tem que conhecer muitas ferramentas e você tem que estar aberto a elas. Eu não gosto de computador, então desiste. Músico que não gosta de computador desiste. Cara, o mundo da música todo gira em torno do computador, cara. Não tem mais jeito de você viver sem computador. Sim, né? Eu adoro coisa antiga. Eu tenho uma máquina fotográfica analógica, adoro, tiro foto mas eu tenho a digital e domino a digital também, entendeu? Sim, sim. A gente pode conviver com as duas coisas. Então, eu acho que se a pessoa não tiver aberto, né, as ramificações da música, né, é claro que você não dá para ser tudo. Sim. Mas você pode ser muitas coisas. Né? Eu acho que é muito difícil, por exemplo, o cara que só é sideman. Pois é. Eu acho que isso é muito arriscado. E você viu uma geração vivendo muito bem como sideman. Uhum. Eu peguei quase que o final, né? Era de ouro, né? Ainda peguei um pouco. Mas, por exemplo, a geração antes da minha, conheço gente que comprou 2 apartamentos acompanhando cantor. Isso. Entendeu? É aquela vida de que o cara entrava com o artista no estúdio 3 meses. Maravilha, gostoso pra caramba, você tá ali recebendo, passando processo criativo. Daqui a pouco essa mesma banda sai 2 anos pra um show. 2 anos. Teve muita gente que viveu essa realidade por 20 anos, cara.
Mas não dá mais pra você viver assim. Não tem mais isso, né? E esses grandes artistas também que entravam no estúdio ficavam 3 meses. Não ficam mais 3 meses. Não ficam mais, não tem mais 2 Muita anos de coisa turnê. é feita em casa. Isso, Muita coisa é feita em casa. Você tem que... hoje em dia você tem que ter um computador com um bom software de gravação, um microfone legal, condensador para você gravar o violão, guitarra, saber gravar bem em linha, saber gravar bem com o microfone, sabe? E se você não tiver essas coisas, editar você mesmo. Sim. Né? Hoje em dia, cada vez mais, né? E, além de tudo, ainda tem as redes sociais. Ainda tem essa. Eu sou péssimo, assim, não sou muito bom, mas... Mas você tá ali, né? Tô ali, boto o meu bloco na rua, do meu jeito, assim. Eu vejo gente muito melhor do que eu. Sim. Né? Claro, mas... a gente vende material didático ali, né, Exato, cara? É verdade. Eu até mostrei pra galera já, ó. Opa! Mas aqui, esse teu livro... Eu resolvi fazer esse livro aqui. Foi uma coisa da pandemia. E você vendeu ele, cara, no Instagram, né, pô? No Instagram. Mando imprimir. Então, galera, quem tiver interesse, ó. Tá aí, ó. Amorim. Foi uma coisa de... Eu sempre dei... Eu já dava aula online, né? E já tinha essa expertise, assim. Quando veio a pandemia, eu resolvi fazer umas turmas. E é para todos os instrumentos, né? Porque não tem tablatura, né? Não. No final é que tem as escalas para os guitarristas. O guitarrista gosta de tablatura, mas eu não tenho nada de tablatura. Aí eu falei, eu não vou botar coisa que eu não sei, né? Cara, é engraçado que hoje em dia eu faço muito método, né? Uhum. Da escola. E assim, hoje em dia eu até começo escrevendo pela tablatura. E aí o Guitar Pro ele vai fazendo, eu só vejo, só dou um confere se tá tudo certinho, mas porque, bicho, a galera tem uma galera, por exemplo, quando você faz, eu tenho um curso de improvisação na plataforma que é só partitura, mas quando eu faço para guitarrista, cara, eu já embuto a tablatura, porque a galera já até pergunta, tem tablatura? Não, mas é que eu quis atingir não só o público de guitarrista. Sim. Né? Não, até porque legal. Também a minha visão nunca foi... Eu nunca pensei só como guitarrista. Eu sempre pensei como músico, assim. Se você perguntar, quem é o teu maior ídolo? Assim, meu maior ídolo é pianista. Sempre gostei do Bill Evans. Pô, eu também tenho esse problema aí. Assim, então eu quis... E também as pessoas porque, na verdade, eu nunca imaginei que fosse escrever um livro de improvisação, né? Eu achava que toda vez que eu pensava em fazer, eu falava, não dá, por onde eu vou começar, cara? Aí, enfim, mas muita gente que me pedia eram meus colegas de sopro. Pô, sempre me pediam dica. Você também dá aula há muitos anos, né? Já devia ter um material já guardado? É engraçado, porque eu dei 8 anos de aula na Musearte e mais uns 8 anos na Vila Lobos de Búzios. Porra! E em casa, paralelamente. Em casa, eu nunca tive um método, porque sempre dei aula em casa só de improvisação. Sim. E aí eu tinha um roteiro meio na minha cabeça e eu ia meio adaptando ao aluno. Eu olhava para o aluno assim, tipo, toca aí. Aí eu ficava vendo, eu acho que você vai precisar disso. Meio médico, sabe? Então, receitar isso aqui para você. E como é aula individual, dá para você fazer isso. Mas aí quando veio a pandemia, eu resolvi fazer um curso online para turmas. Aí eu falei, não, agora eu tenho que organizar, não adianta. Eu vou ter que sentar e pensar o que está aqui na minha cabeça, vou ter que botar numa sequência. E aí fui fazendo. Aí na 3ª, 4ª aula, assim, os caras começaram a se amarrar no material, assim. Pô, isso dá um livro, professor, e tal. Eu falei, é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão ser meus monitores. Eu vou fazer, no final do curso, vocês vão ganhar o livro. E vocês vão me ajudando, assim, tipo... Você deu um curso de improvisação? Eu dei um curso, era um curso tipo intensivo, de 3 meses. Assim. Certo. E aí eu fui fazendo, cada aula eu fazia um capítulo. E aí, no final, dava o livro. Foi assim que eu fiz, mais ou menos. Assim.
Entendi. E aí, no final, eles ganharam o livro de graça. De graça não, eles só pagaram o custo da impressão. Assim. Sim, entendi, legal. Você mesmo fez na raça mesmo a impressão e tudo? Foi. Eu fiz tudo no Sibelius, apanhei um pouco na hora de formatar as páginas. Tem um programinha, esses escalas aqui, foi até um aluno, um ex-aluno meu que dá aula na tua escola, que é o nome dele? Ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome dele? Um meio carequinha. Vitor. Ah, o Carilo. Carilo, é isso. Ele que me passou esse software. Ah, e aí eu comprei o software e fiz esses diagramas aí de escalas. Foi muito legal, foi Guitar cara. Pro, não? Que você fez aqui, não? Não, isso aí foi um online, não é? O Chord 5. Eu não sei o nome, sou péssimo. Eu comprei. Eu sei que eu comprei. Aí depois você fez no Word, juntou com o Word. Botou... Não, eu fiz tudo no Sibelius. A própria... No Sibelius eu fui diagramando no Sibelius, E também o texto. Também, texto. É isso aí, pô. E aí um amigo meu que é escritor e roteirista e tal, ele deu um trato no português. Né? Agora, foi interessante, cara, que a princípio eu achava que eu sabia poucas coisas. À medida que você vai fazendo, você vai lembrando de coisas que você sabe. E tinham, assim, escalas que eu não sabia nem o nome. E eu tive Qual que você não sabia o nome? Você lembra? Jogou? Uma pentatônica menor dórica, por exemplo. Com a sexta, né? Essa pentatônica, ela tá dentro da menor melódica. Então, ela é extraída no capítulo da menor melódica, eu falo dessas pentatônicas. E aí eu não tinha um nome para ela. E aí foi num papo com um amigo que ele, pô, Marquinhos, olha essa pentatônica aqui que eu tô estudando. Eu, pô, que pentatônica legal. Aí eu olhei, pô, mas essa é aquela pentatônica coreana que eu tirei há décadas atrás, assim, que eu uso direto. Ela é meio Coltrane, não é? Ela não tem Mas não é a menor sexta, tá falando, não? Ela é uma menor com sexto. Ela é dórica. Né? E só você tira, na verdade, o bemol 7 e põe a sexta. Primeira terça menor, quarta justa, quinta justa e sexta. E sexta, sim. Ela não tem nem sétima. O pessoal chama de menor sexta. É um modo, ela cabe dentro de um modo da menor melódica. Ela é primeiro grau. Um primeiro grau do menor grau. Mas também é o dórico também. Exatamente. É porque é uma supressão de notas, né? Então foi engraçado. Eu me deparei com certas coisas assim que eu não sabia o nome. Aí entrei na internet para pesquisar. Foi ótimo. Foi um trabalho. Tava com tempo, né? A pandemia me proporcionou isso. Foi muito legal, cara. E na pandemia você parou de tocar, né, cara? As gigs você tinha... Eu tinha um ano inteiro de datas marcadas, caíram todas. No teatro, né? Nessa época eu tava tocando no teatro musical. Você não tá mais lá, não? Agora deu um tempo. Cansou? É um trabalho muito cansativo. É muito cansativo. Você acaba não tendo tempo para fazer outras coisas. Porque são muitas horas dentro do teatro, muito tempo de ensaio, muita preparação, passagem de som. E que tipo de peça que é assim que eles fazem? Eu fiz Elis, fiz várias. Fiz Elis, fiz Se Eu Fosse Você, Rock in Rio. Entendi. Fiz umas de bossa nova, umas duas de... é muito... É sempre a mesma galera? Era uma empresa grande. Entendi. Mas, cara, você fica sem tempo para dar aula, você fica sem tempo para compor, você fica sem tempo para uma porção de coisa. Então, você começa a entrar numa roda, você sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, daqui a pouco você não sai mais de lá. O dia que acaba, você não tem mais nada. Isso para quem é músico, é terrível, né? Mas como que era a pegada normalmente, assim? Você se preparava quanto tempo antes do festival começar? Geralmente tem uma batida grande de ensaio no estúdio, 1 semana, 2 semanas, direto. Ok. Muitas horas ensaiando. E as partituras vão mudando muito, porque está ainda em construção, né? Tudo meio assim. Aí depois você tem a fase que você vai para o teatro
E aí a fase mais trabalhosa, que fica muitas horas dentro do teatro. O dia inteiro. Esperando e tal. Você espera mais do que trabalha. Isso aí é uma coisa... Você ficou quanto tempo fazendo isso? Tem uns 4, 5 anos. Você ficou uns 4, 5 anos fazendo isso. É porque tudo que a gente faz por muito tempo, da mesma maneira, que às vezes também não é o lance que mais queima no peito, né? Porque, tocar meu próprio álbum, a gente toca de graça, né? Não, é um trabalho, é um mercado. Mas realmente cansa, satura, uma hora o cara já não consegue mais se ver. É bom pra leitura. Eu melhorei muito na leitura. Tem muita leitura, o cara tem que ser bom de leitura e tem que ser esperto também no ouvido também, porque muda muita coisa em cima da hora, às vezes tem que transpor uma partitura porque o coro não canta naquele tom. Sim. Então, e normalmente a banda é o quê? Tem 5, 6 pessoas na banda? No Rock in Rio eram 9 músicos e a gente soava como 15, porque, por exemplo, eu fazia uns programas numa pedaleira com a guitarra dobrada, fazendo intervalos. Então, os teclados fazendo dobras junto com cordas. Muito legal, muito legal. O trabalho é legal de fazer. É bacana você ver a coisa rolando e tal. Mas eu acho assim, é muito cansativo e você fica muito preso àquele métier. Quanto tempo que durava um espetáculo, uma temporada? Sim. Cara, Elise a gente ficou 3 anos. Direto? Não, a gente parava um pouco e tal, tinha umas férias, mas foi quase 3 anos tocando. Era maravilhoso, né? E era de que dia a que dia? É tipo assim, de quinta a domingo? Quinta a domingo, às vezes com duas sessões duplas, um espetáculo de 3 horas e meia. Nossa! 2 atos, era cansativo. Bicho, quando chegava domingo, cara, segunda-feira eu tava destruído, cara. E eu ainda dava aula em Búzios. Ainda tinha que ir para Búzios dar aula. Nossa, não sei como é que eu aguentei, cara. Se fosse hoje em dia, eu não consigo. Tem que ser mais novo, né? Mas enfim, cara, então essa parte de teatro, você não quer mais fazer, não é que você não queira mais fazer, não é que né? eu não queira fazer. Até eu fiz um agora há pouco tempo, mas era mais leve, era um espetáculo menorzinho, um ato só. Entendi. Era uma coisa bem mais leve de tocar, mais tranquilo. Mas é aquela premissa, né, do músico sideman também, que ele não é pago pra fazer o show, né? É pago pra ficar no aeroporto, dormir mal pra caraca, 4 horas da manhã. Tem muita ilusão, né? O projeto Pixinguinha, eu toquei uma vez com o Francis Haime, fiquei 1 mês na estrada. Eu ficava mais tempo no aeroporto do que no palco. O palco era o que eu menos fazia. Cara, eu, por exemplo, pra mim não dá isso aí. Pra mim não dá. Tem gente que curte. Eu já conversei com muita gente aqui no Starlincast, não, pô, eu gosto de viajar. Mas o Suricato mesmo tava falando aqui. Ele falou assim, cara, bicho, nesse negócio de ficar 3, 4 dias da semana fora de casa, pra mim acabou. Muito hotel ruim. E às vezes, eu, por exemplo, adoro dormir. E dividir quarto com o cara barulhento, fumante. Não dá. E aí, ronco, pra mim, cara, eu suporto qualquer coisa, mas ronco não há a menor condição. Eu não consigo dormir, cara. E não é esposa, né? Que tipo assim, você dá uma roncadinha, você. Dá uma mexidinha e para, né? Bom, o cara tá lá roncando, você vai ficar assim, pô, amigão. Tem até uma história muito. Posso contar uma história? Vai lá. Essa história do ronco. Eu tava numa turnê dessas assim, aí o baixista que dividiu o quarto comigo, eu olhando pro físico dele, eu falei, esse cara ronca. Eu tô lascado. Tava gordinho. Eu falei, tô lascado. Aí quando a gente foi dormir, eu fiz de tudo pra pegar no sono rápido. Mas eu custo pegar no sono, eu durmo tarde. Aí eu me virei e fiquei naquela, tem que dormir, e o cara dormiu antes, né? E aí, velho? Sempre assim, né? Começou. O cara que ronca sempre dorme antes, né? Aí o cara começou a roncar, bicho, e aí eu ligava o ar-condicionado do ar-condicionado, o ar-condicionado central lá? O controle do ar-condicionado dava um pi. Quando eu fazia assim, ele parava de roncar. Ele parava. Só que eu fiquei assim, tipo, quase que a noite inteira fazendo isso. Chegou uma hora que ele acordou, assim, assustado. Já tava tarde pra caramba, já não tava aguentando mais. Já tinha visto 3 filmes seguidos, assim, Caraca, velho. Aí eu falei pro cara, bicho, a gente precisa conversar, cara. Aí o que houve? Você ronca pra caramba, bicho, eu não tô conseguindo dormir, cara.
Aí ele, mas eu não ronco, cara. Eu falei, não, você ronca, cara. O cara ainda achava que não roncava. Ia ser solteiro, né? Porque, pô, aí ficou aquele lance, né? Aí eu peguei no sono. A gente conversou um pouco, eu peguei no sono. Quando deu 6 horas da manhã, assim, eu escuto um barulho no banheiro, ele tomando banho. O cara tomando banho, assim, e tal. Aí ele veio do banho, sentou na cama e falou assim, aí você acordou, cara? Eu falei, por que houve? Já tá tomando banho 6 horas da manhã, cara. Ele falou, cara, a gente precisa conversar, cara. Você ronca. Então, você ronca mesmo? Eu descobri que eu roncava. Aí foi engraçadão, porque aí ele ligou pra mulher dele pra saber se ele roncava. Aí ela falou, cara, sinto muito dizer, mas você ronca. Aí eu liguei pra minha mulher pra saber se eu roncava. Ela falou, você ronca um pouquinho, né? Aí nesse dia eu fui tomar café mais cedo pra ele dormir também. Eu já tinha conseguido dormir um pedaço da noite. Mas aí vocês ficaram viajando assim, como que foi administrar? Não, pedimos pra trocar de quarto. Eu falei pra produção, falei, cara, me põe num quarto de outra pessoa que não ronca, pelo amor de Deus. Senão e aí alguém que foi dormir com ele levou de boa a roncada? Não, deram um quarto pra ele sozinho. Geralmente o cara que ronca se dá bem, né? Nossa, cara. Duas coisas que eu fico muito irritado é dormir mal e ficar com fome. Fome ficar também, com fome, o bicho começa a ficar muito estressado. E esse negócio de, vai pro hotel... Comer mal também, às vezes a comida não é legal, não bate bem a comida. Acordar 3 horas da manhã pra viajar, pegar o voo 5h30, nossa. Que pra mim isso aí foi 2, 3 vezes na vida, eu falei, cara, uma coisa que eu não vou fazer nunca é excursionar com ninguém, porque me acordou 3h30 da manhã pra viajar, cara, pô. Eu peguei 3 turnês seguidas. Assim, eram Tânia Alves, Norte e Nordeste, Tânia Alves, Baby do Brasil e Zezé Mota. Eu ficava pulando de um lugar para o outro, assim. Mas eu tinha, 30 anos, sei lá, nem me lembro mais, mas eu era bem mais novo. Aí você aguenta. Tá curtindo, e tudo é novidade, ri pra caraca. Tudo é novidade, né? Depois que você começa a fazer sempre... Né? Uma vez eu vi o Nelson falando no café lá em casa, lá, dizendo, esse negócio de turnê, o pessoal pensa que é moleza. Teve uma vez que eu fiz uma viagem com o Emílio Santiago para Angola. A gente ficou 8 horas no aeroporto esperando o voo de Joanesburgo para Luanda. 8 horas, cara. Você quer ficar 8 horas dentro de um suado, cara, querendo tomar um banho, esticar as pernas, carregando o instrumento. Cara... Depois de mais quanto tempo de viagem? Depois é rápido, né? Tipo 1h30. Mas, Rio, Joanesburgo. Aí 8 horas de espera para pegar um voo de 1h30 para chegar... Isso é o que mais tem, cara. Mas vamos falar do seu primeiro trabalho, assim, que a gente começou a abrir, a falar do seu início lá, você falou do seu pai, você começou com 14 anos. E, cara, você sempre tocou com os dedos, mesmo na época de ouvir rock and roll? Até tocando, eu toco rock de unha. Mas por que você resolveu ir pra unha assim? Ou foi, cara, já desde o início já foi uma coisa que você falou? Eu não consegui tocar de palheta. Eu tentei, cara. Deus é testemunha. Eu tentei muito, assim... Desde o começo, aquelas bandinhas de garagem, eu levava minha palhetinha ali e tal, e a palheta pulava, caía no chão, aí eu ia com a unha, aí fui pegando uma técnica minha, né? Fui desenvolvendo e tal. E até curioso essa coisa da técnica da unha, porque eu digo que eu tenho três técnicas. Uma que eu imito a unha, que eu faço assim com a unha. Imita a palheta. Faço assim com a unha como se fosse uma palheta, aí dou aquela abafadinha, né? Sim. Bends e alavancas e tal, quando é mais rock and roll, né? Até no jazz um pouco também, quando eu quero um som mais aveludado, eu faço isso. Tem uma outra que eu encosto essa parte aqui na ponte e toco assim. Depois eu vi que o Jeff Beck toca assim o tempo todo. Eu não sabia, porque enfim, moleque, eu só conhecia o Jeff Beck de disco. Quando eu vi ele tocando pessoalmente, eu fiquei emocionadão, porque eu faço exatamente igual. E aí descobri um outro guitarrista que também toca assim, que é o Albert Collins, que é um bluseiro daquele, né? E eu descobri que isso é uma técnica de blues, né? O cara abafa aqui a ponte e geralmente de Telecaster, né?
E a outra é a técnica do violão mesmo, né? Fingerstyle comum mesmo, né? Que é Hélio Delmiro mesmo. Eu até fui aluno dele e tal. Tanto é que eu escondia essas duas dele, que ele não gostava, né? Ele, não, tem que tocar com essa... A mão tem que ficar assim e tal. Aí eu fingia que... Ele até brinca comigo quando ele me encontra, né? Que a última vez que eu encontrei com ele é muito, muito carinhoso comigo, né? Ele aí me deu um beijo, assim, aí falou assim pra galera que tava com opção de guitarrista, assim, ele falou, Marquinho, ele pegou ele teve aula comigo, pegou tudo que eu ensinei pra ele, fez tudo errado. Porque depois ele me viu tocando, né? Talvez em algum vídeo, assim, ele, pô, mas o cara não tá fazendo nada que eu escondia. Eu tinha umas coisas também. Esse dedo aqui, ele não usa muito pra improvisar. É a verdade, ele usa mais esses dois. Ele usa mais esses três aqui. Aí eu coloquei esse. Então eu faço uma mudança assim, daqui para cá, fico fazendo uma combinação desses três e às vezes o polegar, né? Mas você dá preferência para eles, para esses três aqui? Esses três, é. Eu uso o polegar bastante também, mas quando você começa a subir muito para cá, aí não tem para onde ir, eu uso o polegar. Sim. Né? E umas coisas também de funk, né? De pop music, que eu faço aquelas levadinhas de palheta tudo com essas três unhas aqui, né? Como se fosse uma palheta biológica. Assim. Gasto unha pra caramba, às vezes tem que colar a unha postiça. Né? Quando tem muito ensaio, terror, né? Começa a gastar muita unha. Eu tô vendo que essa unha tá pequenininha, pô. Porque gastei pra caramba. Tá? De vez em quando eu tenho que colar uma unha aqui pra poder fazer. Se eu tivesse um show pra fazer hoje, eu ia ter que colar uma unha. Engraçado que segunda-feira também eu dei uma ripadinha também, que às vezes fica grande muito tempo, cara, começa a quebrar direto, né? E depois dos 40, a gente vai perdendo umas enzimas, sei lá, não sei dizer o que é, que a unha vai ficando mais fina. Aí você tem que comer muita gelatina. Colágeno. Colágeno, Eu tomo colágeno todo dia pra ver se a unha engrossa, boto casco de cavalo. É uma escravidão, cara. Eu preferia tocar de palheta, mas, cara, realmente não consigo. Porque é engraçado, assim, que você dá a palhetada e parece que não encostou na corda, sabe? Mas sabe o que acontece, cara? Eu, por exemplo, eu toco uma palheta invertida. Eu não toco com a parte gorda da palheta. E tipo o Pet, né? O Pet faz isso, Mas eu nem sabia que o Pet fazia também, porque eu também me sentia muito distante da corda. Esse sentimento de que, o Pet, ele bota ela juntinha da mão, né? Então eu gosto assim, porque fica bem próximo. Que quando eu uso os três dedos, né? Eu toco com a palheta. Tipo o Joe Pass faz isso. Mas eu uso sempre os três, principalmente quando entra coisa de acorde e tudo, né? E vou migrando sempre. Mas, cara, tem coisas que eu só consigo fazer com os dedos também. Por exemplo, dedilhado, essas coisas. Pô, ficar... Não faz sentido. Principalmente coisa brasileira, né, cara? Eu estudei muito Léo Brauer. Conhece Léo Brauer? Não conheço, não. Léo Brauer é um cubano que fez uns métodos. Ele é um tremendo violonista, né? Mas qual é a praia dele? Cara, é uma praia, parece música brasileira, parece ser do Lobo, assim. Ele já deve ser bem deve ter uma idade bem avançada. Mas ele tem um estudo chamado Estudo Sem Silos, que é justamente que me ajudou muito no Pantanal, que eu estudei esse método inteiro, que são combinações desses dois dedos com desses dois aqui, desse com esse. Por exemplo, você ataca duas notas e intercala essas duas, sabe? Umas coisas assim. Nossa, é todo para a mão direita. Sim. É uma maravilha. Então, é ótimo para soltar a mão. Eu sempre passo para meus alunos esse método. Entendi, legal. É antigo esse método? É um método antigo, porque eu não sei exatamente a idade dele. Eu acho que ele já deve estar com uma idade bem avançada. Mas ele está no Brasil? Ele dava aula na universidade em Cuba. Ah, mas ele não está no Brasil, não. Não, ele é cubano. Fica lá mesmo. E é muito legal, um estilo muito interessante. Então, essas combinações ajudam muito, né? Você soltar porque a nossa mão, ela é projetada, quer dizer, não é que ela seja projetada. A gente usa a mão instintivamente. A gente aprende desde pequeno a usar a mão para abrir e fechar,
Eu acho que escrita é a coisa mais sofisticada que a gente faz, ou então até um teclado do computador e tal. Mas a gente não tem o treino fino, né? De um dedo de cada vez. Sim. Então, você tem que ensinar o teu cérebro. É uma coisa que... As combinações, né? Que eu vou até aqui, não sei se já ouviu falar desse... Vou até ver se... Já ouviu falar do homúnculo? Não. Que é esse bichinho aqui, ó. Se a galera consegue ver, será que dá pra ver, Mitch? Nem aqui, ó. Dá pra ver aí? Que esse bicho aqui, depois vocês podem colocar o homúnculo. O que acontece, cara? Isso aqui é muito legal. Você pode ver que é um bicho que tem as mãos enormes, né? Muito maiores do que a proporcionalidade, né? Eu fui no meu médico, eu tô com problema nesse dedo aqui, e ele tava me explicando, cara, como o nosso corpo vê as nossas mãos. Então o nosso corpo, ele vê, cara, a nossa mão como uma coisa muito mais importante do que um negócio desse tamanho. Porque o contato do cérebro com o mundo, ele é muito mais feito pela mão. Desde que você nasceu. Desde que você nasceu. Então a gente cuida muito mal da nossa mão. Aí, cara, é comum um músico ter vários problemas. Tendinite. Eu tô com esse problema aqui, cara, que a gente ainda tá tentando descobrir exatamente o que é, mas a gente tá achando que é uma distonia. Então, aí eu comecei, cara, a passar por um processo de reeducação, de alongamentos mais demorados. Começar a tocar, pô, às vezes você tem 40 minutos para tocar. Você pega o seu instrumento, você vai lá devagarzinho. Aqui você já sai metendo chumbo. Mas foi o Hélio Delmiro que me atentou para isso. Foi o primeiro cara que me falou sobre isso, assim. Porque, eu era um cara raça pura. Sabe como é que é? Sabe, eu não tinha técnica praticamente nenhuma. Mas eu tocava bem, eu tocava bonito. Então, o que acontece? Como eu tocava bonito, eu conseguia fazer as coisas que eu pretendia fazer e não ligava pra técnica. Ia na raça. Sim. Metia o dedo de qualquer maneira, fazia as escalas com o dedo tudo errado. Aí o Hélio olhou e falou, cara, a sua mão esquerda e a sua mão direita é uma zona. Cara, vamos mexer nisso. E aí ele começou a mexer e ele me ensinou a estudar. Ele fala, faz o exercício aí. Eu fazia ele, você tá tenso, larga o violão, deixa a mão circulando, você tá sentindo sangue circular? Tô. Legal, agora faz um alongamento, faz assim. Aí eu comecei a trabalhar, hoje em dia eu não sei viver sem isso. Você alonga sempre antes de começar? Quanto sempre. Tempo? Pouquinho, assim, uns 10, 15 minutos, 10 minutos. Mas é bom, 10 minutos tá bom. Pô, faço assim, faz 10 minutos então. Faço assim. Mas isso aí, entre 10 e 20 minutos que é o adequado. O mínimo é 10 minutos. E tem muito... Nessa vida corrida que a gente vive, o que acontece? Você pega um instrumento, às vezes com pressa. Sim. Você precisa resolver uma coisa, não sei o quê. Aí você... vou estudar isso aqui rapidinho. Já ferrou tudo. Aí você tá tenso. Aí o tendão que vem daqui já vem aqui para trás. Aí te dá uma artrose aqui. Começa a dar se quebrar todo. Sim. Aí, nessas horas, não faz, não adianta. Se tá tenso, resolve o que tem que fazer e volta depois com calma, senta ali. Entendeu? Então, aprendi muito isso. Então, eu tive lesões, assim, quando mais novo. Tive uma tendinite aqui, barra pesada. Eu fiz uma peça de violão dificílima, assim. E esse dedo ficava o tempo todo na pestana, com esses 3 dedos fazendo uma maluquice. Forçando pra caramba. Gravei no disco até e tal, mas depois ferrei a minha mão toda. Fiquei 1 ano, só conseguia tocar guitarra, não conseguia mais tocar violão. E aí eu tratei com compressa quente, compressa fria e tal, e foi melhorando. Aí com os alongamentos, nunca mais tive problema nenhum. Às vezes tem uma dorzinha, uma coisinha assim, aí dá uma parada. Às vezes o corpo pedindo, Sim. Dá uma parada mesmo. Mas é importante, galera. Fica aí. Já no primeiro episódio que a gente conversa sobre isso, teve um episódio aqui com o Rodrigo Gomes, que teve um problema no mesmo dedo que eu, muito parecido. Teve que fazer fisioterapia, tá fazendo ainda, né? Então, antes que alguma coisa apareça, pratica um esporte. Cuidado. Tem 3 coisas, cara, que são fundamentais junto disso. É dormir bem, é comer bem e fazer exercício. E sempre se observar. Eu sempre falo isso também, cara. Você tem que se observar.
O cara que... O bom músico, a diferença de um músico maravilhoso para um bom músico é que o cara que é maravilhoso, ele se observa. Ele se conhece. Em que sentido que você fala se conhecer? Em todos os sentidos. Assim, um deles é até onde você pode ir. Qual o seu limite, assim, né? Até onde você pode ir. Então, o cara que se conhece, ele só manda nota boa. Ele vai... Fraquezas e também qualidades que você também está falando. Ele vai trabalhar aquelas fraquezas dentro do limite. No privado, né? Sim. Mas quando ele for se apresentar, ele sabe até onde ele pode ir. Isso é básico, eu acho. E outra é se conhecer, porque a gente vive num mundo muito ansioso. A gente é muito ansioso, a gente quer tudo, tudo é muito rápido hoje em dia. Eu, quando tinha 15 anos de idade, nossa, eu ficava o dia inteiro tocando, tempo rendia, né? Não tinha celular, não tinha zap, não tinha internet, enfim. A televisão era o grande mal da humanidade, né? Uhum. Me lembro da minha mãe, você fica o dia inteiro vendo televisão, você vai fritar o teu cérebro. Né? Hoje em dia é a internet, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso e se conhecer, conhecer as suas potencialidades. Por exemplo, tem músico que tem uma queda maior para o virtuosismo. Então ele vai por aquele caminho, vai fluir naturalmente, né? Ele vai ser um tremendo de um virtuoso e tal. Tem outros que são mais melódicos. Eu sou uma pessoa mais melódica, então eu vou mais por esse lado mais melódico e tal, mais harmônico, melódico. Tem outros que são compositores assim maravilhosos. Então você tem que aprender a descobrir isso em você, né? Até onde o que de você Sim, isso é legal, mais natural, né? Quem fala muito sobre isso é o Steve Vai. Tem até um vídeo famoso dele aí que ele fala sobre, cara, o que você realmente percebe que é uma fortaleza que você tem? Que pode ser o lado técnico, mas o que acontece é que tem muita gente que nunca vai tocar tecnicamente, nunca será um virtuoso, o cara fica a vida inteira correndo atrás disso, sempre em desvantagem. Uhum. Enquanto ele possui uma vantagem que ele não está ligando para ela... Você vê que é a mesma abordagem com palavras diferentes, né? Sim. É a mesma coisa, é exatamente isso que eu estava te falando. Uma vez eu fui conheci um centro budista e eu estava muito perturbado, muito chateado que não conseguia compor mais, estava chateado, estava numa época ruim. E aí o cara falou assim para mim, olha, primeira coisa, pega o seu instrumento, toca 1 hora por dia, sem pretensão de nada. Você não vai estudar, você não vai praticar, você só vai tocar. Toca o que tiver na tua cabeça. Aí eu falei, pô, mas por que isso? Aí ele falou assim, cara, porque é como se fosse um rio, a vida é como se fosse um rio. O rio tá passando, e você segue o rio. Não adianta você nadar contra a maré. Uhum. Entendeu? Sim. O rio tá te levando pro lado técnico, o rio tá te levando pro lado da composição, o rio tá te levando pra melodia, vai para onde o rio tá te levando. É um toque que a vida tá te dando, né? Se você não tem aquele ímpeto virtuoso, você não vai forçar essa barra, você não vai ser um bom, vai ter 30 caras melhores que você. Não, esse é um ponto que eu acho legal até de a gente falar, vou falar mais um pouco sobre isso. Uhum. Eu tava vendo, cara, inclusive um cara que toca muito tecnicamente, muito bonito, sabe? Uhum. Toda vez que eu ouço ele tocar, eu gosto dele tocando. Eu comecei a ver uma sequência de vídeo desse cara, né? Porque tinha um tempo que eu não via. Cara, no 4º vídeo, eu já tava entediado. Parecia que em todo vídeo ele tava dando tudo que ele já tinha para dar, sabe? Uhum. Impressionava o tempo inteiro. No segundo, continua impressionando. No terceiro, você já tá um pouco cansado. No 4º, eu falei, pô, cara, acho que eu já ouvi tudo que o cara tinha para falar. Isso me lembra um professor que eu tive, chamado David Tronzo, que eu gostava muito do aluno dele, que era meu colega. E eu queria tocar igual esse cara na época, que era um rapaz chamado Brian Baker. Você já ouviu falar dele? Não. Enfim, cara, tinha uma parada que ninguém tinha, cara. E eu ficava perguntando pro meu professor sobre o aluno. Eu falei, por que ele tá estudando? Quer estudar a mesma coisa? Eu quero tocar assim.
Aí, pra mim, ele não tinha defeito, né? Aí eu perguntei pra ele assim, cara, o que você acha, né, do Brian Baker? Ele falou uma parada. Cara, se você for pra um show e ver o Brian Baker tocar uma música, você sai assim, nossa, velho, que é isso? E eu vi ele tocando uma vez com o Yellow Jacket, eu saí com essa impressão. Mas se você assistir um show do Brian Baker tocando, fazendo 7, 8 improvisos, você sai entediado. Eu falei, me explica um pouco mais, né? Deixa eu entender. Ele falou, cara, é sempre o mesmo caminho. Ele começa tocando, ele explode, aquela explosão, a banda tá tocando, engajando, pá! O segundo, pá! O terceiro, pá! No quarto, você já tá, pô... E isso pra mim me marcou muito, que eu falei, pô, cara, é verdade, sabe? Você pega um grande mestre, vamos pegar um Miles Davis. Pô, bicho, o álbum inteiro você ouve, cada solo é uma história. Nossa, de uma maneira. Jeff Beck. Cara, fico arrepiado. O Jeff Beck, pra mim, é o cara. É assim. difícil mesmo. É o cara superar. ser perseguido. Tipo assim, não dá pra cada nota importa. Nossa, é isso. Isso que você falou é exatamente o que eu acredito. O Jeff Beck, ele pensa cada nota, ele cria em cima de cada nota, né? É como se a música fosse resolver naquele momento. E aí ele vai... O que ele faz com a alavanca é impressionante. A afinação que ele tem ali. Enfim, aquilo ali é um virtuosismo às avessas. Porque não tem velocidade, não é um cara assim, fritador e tal. Mas você vê, cada disco dele é completamente diferente um do outro. A sonoridade da guitarra que ele usa. Cada disco tem uma sonoridade diferente. Ele está sempre evoluindo. Cara. Então acho que é meio por aí, assim. E ele também foi um cara interessante porque ele evoluiu muito ao longo dos anos, né? Teve uma hora que ele desistiu de palheta também. Eu gosto muito do Chet Baker, por exemplo, que eu acho que... Eu falo muito pra rapaziada... Melodista total. De ouvir caras líricos, sabe? Que ele falou que... Uma vez eu vi uma matéria com ele e falou assim, qual você acha que é o seu diferencial, Chet Baker? Ele falou assim, eu sou um cara lírico. Eu falei, é verdade, né? Lee Konitz. Porra, Lee Konitz, cara, tem um disco dele com o Bill Evans. É uma aula de improvisação. Quando alguém quando o aluno já tá naquela fase, que já tá fraseando e começa a subir e descer a escala, eu falo, bicho, escuta o Lee Konitz com o Bill Evans. Olha só. Que álbum que é esse? Vocês lembram o nome? Não lembro. Procure aí, galera. A galera fica muito pedindo pra gente anotar o nome das coisas aqui. Gente, não tem jeito. Vocês têm que anotar na internet, Lee Konitz, Bill Evans. Só tem um álbum, eles dois? Eu acho que sim. O que eles fazem, só os dois, assim, é impressionante. Assim. Eles conversam, né? E as escalas, elas estão ali, né? É uma coisa assim... Eu vejo muita essa dicotomia, assim, as pessoas... a escala versus a criatividade. Eu acho isso uma bobagem, porque nenhuma coisa é como é que se diz? É absoluta. Nem a escala é absoluta, nem a melodia é absoluta. As duas coisas são juntas, né? O sujeito que conhece o braço do instrumento, ou o teclado, enfim, o sistema, né? O instrumento é um sistema. O cara que conhece o sistema, onde estão os intervalos, as escalas, de tal forma que ele não pense mais naquilo, ele vai criar melodias. Agora, o cara que começa a subir e descer a escala é porque ele não sabe as escalas. É porque ele não resolveu ainda essa questão. Tem duas frases do Miles Davis que eu vou recitar aqui pra galera que gosta. Uma, ele falou o seguinte: conhecimento é liberdade e ignorância é escravidão. O cara que não conhece as escalas, ele ainda está no processo de escravidão. Agora, ele também falou o seguinte: qualquer um pode tocar uma nota. Só que a nota é só 20%, a atitude de quem toca é 80%. Às vezes até uma nota errada vai soar bonito, dependendo de como você tocar. Exatamente. Né? Se insistir nela, ela vai ter alguma coisa vai acontecer com ela ali, alguma coisa vai mexer ali na base, que vai em algum momento dar certo com aquela nota, né? Não estou pregando aqui tocar a nota errada, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a gente pode aproveitar momentos que acontecem, né? O Hermeto disse que não é a nota que está errada, é você que não acreditou nela, né? Exatamente. Porque tem um meme do Herbie Hancock, cara,
que eu vi no Jazz Memes, né? Que era o seguinte: quando você tocar a nota errada, insista nela. Aí é o Herbie Hancock tocando a música. Você vê claramente que ele tocou sem querer uma nota. Aí ele plá, 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 plá. Bicho, ele ficou ali em cima, cara, e começou a desenvolver. Ela gerou um turbilhão de outras coisas. Gerou, exatamente. E não já aconteceu com você isso aconteceu comigo no meu último disco. Eu tava fazendo. A gente foi gravando tudo ao vivo, né? Eu gosto de gravar ao vivo. Aí, enfim, quando acabou a faixa, e o improviso do Itamar Sieri, né? O pianista. O improviso dele foi tão maravilhoso que eu falei, cara, o que aconteceu foi o seguinte, Itamar. O meu improviso, eu tinha imaginado fazer uma coisa. Só que, claro, aquilo você imagina em casa. Sem levar em consideração o que a bateria vai fazer, o que o baixo vai fazer e tal. Quando chegou na hora, quando eu puxei uma ideia que eu já tinha pré-estabelecido, olha, isso é um erro, né? Você pensar dessa forma. Eu tinha pré-estabelecido uma ideia, mas eu caí com o dedo numa outra nota. E eu fiz um malabarismo lá com aquilo e fiz um glissando e acabei indo para uma outra oitava que eu não queria ir. E eu terminei o solo lá naquela oitava. E aí eu tava chateado com aquilo. Eu falei, pô, Itamar, o teu solo ficou lindo, mas o meu eu vou fazer de novo. Aí ele, não, vamos ouvir, cara, vamos ouvir. Aí tal. Aí como a gente ouviu, quando chegou na hora do meu solo, cara, aí ele falou, Marquinho, o solo tá lindo, cara. Eu não vou deixar você apagar. Aí eu falei, deixa eu ouvir de novo. Aí eu fui ouvir. Se você se desprende daquela ideia que você tinha, aquilo passa a fazer sentido. Então é legal, eu acho, assim, quando você vai fazer um solo, isso deve ter acontecido com você, todo mundo acontece. Se você começa a estabelecer muito o que você... Até aqui, por exemplo, se eu começar a estabelecer tudo que eu vou falar, vai ser uma droga o papo da gente. O papo que a gente imaginou fazer foi para um outro lugar. A gente acabou indo... E sempre acontece isso numa conversa. Você começa conversando de um assunto, uma coisa que você disse desencadeou outra coisa e pumba. A gente está improvisando mesmo, né? Exato. E improvisar é a mesma coisa que uma conversa. Porque tem uma pratada que o batera fez ali, naquele lugar onde você ia fazer um negócio e que não faz mais sentido você fazer aquilo, porque aquela pratada está no lugar. Então, se você não for esperto para aproveitar aquilo para o disco, não é para você. Porque a gente não toca pra gente, a gente toca pra música, né? E também esse negócio, eu também gravo os meus álbuns todos ao vivo. E quando a galera que gosta dessa sonoridade, quando ouve algo que você, a banda tocou, você faz um overdub. A galera que entende, que curte, vai sentir que não. E você vai perceber. Sempre quando eu gravo os meus álbuns, cara, eu gravo dois takes de cada música. Eu sempre fico com o primeiro take. Também, Porque o segundo você já vai cheio de ideia, você quer repetir o que você fez no primeiro. Geralmente é assim, você faz um primeiro take bom pra caramba, e aí o segundo você, agora eu vou repetir, só repetir o que eu fiz e não dá certo. Não, mas isso aí é quando a gente começa a botar muita coisa no caminho, né, cara? E não deixa o rio, deixa o rio fluir. Isso tudo eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando no começo da conversa. Que o lance de você se colocar aberto a coisas que vão acontecer. É claro que para você tem que ter uma maturidade. Eu não cheguei a essa conclusão com 17 anos, com 20. Né? Você vai chegando nessa conclusão com 40, né? Quando você já está numa estrada, que você já viu várias coisas, já participou de vários, já viu, principalmente, cara, eu vi uma vez um negócio, eu sempre conto essa história, eu acho uma das histórias mais bonitas assim, que eu vi ao vivo, que eu pude presenciar, assim. Que eu tocava com o Barrozinho, para quem não sabe, era o trompetista da Black Hill, os fundadores da Black Hill, né? A Black Hill original. E era um dos compositores também. E quando ele saiu da Black Hill, ele formou uma banda e eu tocava nessa banda, chamava Maracatamba. A gente estava ensaiando na casa, enfim, estava ensaiando. E no meio do ensaio surgiu o papo, hoje tem o show do Hermeto no Circo Voador e tal.
Pô, eu queria tanto ir nesse show, falando assim pra ele. Ele, ué, então vamos, o Barroso falou pra mim, né? Pô, vamos então, cara. Falei, mas, cara, a gente não tem ingresso, deixa comigo. Aí ele levou a banda toda, né? E a gente foi até os fundos ali do Circo Voador, tinha uma portinha, né? Ele tocou ali e chamou. Eu quero falar com o Hermeto. Diz que o Barrozinho tá aqui com a banda dele pra assistir o show. Aí veio o Hermeto, assim, com aquela onda, assim. Pô, aquela onda explosiva, né? Quando viu o Barrozinho, enfim, deu um abraço nele. Você tá com a sua banda aí? Que legal e tal. Aí ele botou a gente pra assistir o show no palco. Bom barato. A gente ficou sentado no palco, cara, assistindo. E esse dia foi, assim, lindo, porque o Barroso tocou. E aí apareceu o Paulo Moura. E aí foi aí que eu tive a maior aula de dinâmica da minha vida, assim, cara, assim. Ali eu guardo pro resto da vida aqui. Quer dar um exemplo de dinâmica? É esse. A banda tava... Sabe quando tá todo mundo quebrando tudo? Aquela coisa do Hermeto, né? Sim. Tudo, ninguém sabe mais pra onde vai, aquele negócio lindo, né? De repente, era a hora de acabar o solo, né? Acho que era até o Hermeto tava solando lá no piano, lá, aquela quebração, pá, pá, pá. E o Paulo Moura ali com o clarinete dele ali em pé, ali esperando. E aí o Hermeto olhou pro Paulo Moura, né? Bom, agora vai você. Aí o Paulo Moura foi andando, isso, o pau quebrando. Ele foi andando com o microfone, chegou assim, olhou pro microfone, ajeitou. Isso, enquanto isso, a banda quebrando tudo. Pegou, se aprumou, mexeu na boquilha, deu uma nota. Mas a nota, né? Devia ser uma nona, sei lá, uma 13ª e tal. Botou lá aquela nota que cabia como uma luva naquele lugar, assim, uma nota longa. Só isso que ele fez. Cara, na mesma hora, a banda baixou a bola, foi lá no chão a dinâmica. Foi aquele quase silêncio, assim, e ele com aquela nota. Quando ele viu que estava onde ele queria, aí ele começou o solo dele. Cara, isso é uma aula, né? Muito bom esse mesmo. É uma aula de várias coisas, né? Assim, uma aula é um maestro, né? Um cara que faz isso, ele é um maestro. Né? Pô, é legal você falar isso, porque eu tive um professor, um grande mestre, chamado Hal Crook. Você sabe quem é Hal Crook? Um trombonista. Tem vários métodos, né? Mas é um monstro, músico, assim, muito monstruoso. E ele tinha uma prática de conjunto que era a mais temida da faculdade lá, da Berkeley, né? Tipo o nível Whiplash. Rola isso. Eu ia até te perguntar isso. Você que teve lá. Ah, não rola cadeirada, tapa na cara, não, mas rola... Tapa na cara. Eu revi o Whiplash agora com a minha filha, né? Tem uma hora que o cara, pá! Você tá correndo ou tá adiantando? Pá! Correndo ou atrasando, né? Não nesse nível, mas tem uns caras que tem as big bands que são para fazer parte da banda do cara, tem concorrência, fica 2 bateras lá, fica revisando. Tem algumas coisas assim. Só que, cara, a banda tocando, eu nunca mais esqueço. Foi começar o solo dele, ele começou a improvisar, passou uns 20 segundos, ele parou e falou assim... Eu pedi pra alguém começar a tocar rápido, fazer... Cara, eu tô solando, velho. E eu tô mandando aqui. Vocês têm que me dar suporte. Vocês não têm que, tipo assim, vem pro meu lado. Não é uma briga. Pô, cara, aí dá uma chamada. A gente tá tocando junto, né? A gente tá tocando junto, né? Pô, não tá dando suporte pro solista. Aí você falou, a dinâmica baixou. Pô, o cara quer construir o solo. Exatamente. Ele não quer entrar no solo, pô, tá lá em cima, vai pra onde depois? Vai pra onde depois. Já chega lá em cima. E quem tá tocando, que tá, né, tá trabalhando para um vocalista, é a mesma coisa que pro solista, pô. Você tem que dar suporte pro vocalista, tem que dar suporte pro solista. Vai construindo junto, ouve o cara. Percebe pra onde o cara tá indo. Quer propor alguma coisa, propõe humildemente. Mas não ficar subindo dinâmica rápido, né? Observa, né? Observa o outro. Troca, né? Troca. Você não tá falando sozinho. Sim. Você tá falando com o outro, né? E uma outra coisa também que ele falou, que eu falei, caraca, nunca tinha visto na minha vida isso. Um saxofonista solando, nível altíssimo, ele chegou pro cara e falou assim, pô, cara, não fecha todas as frases, não. Deixa pro batera fechar, deixa pro resto da banda fechar. Eu falei, pô, o cara tá pensando que não... Né? Porque às vezes a gente quer fazer todo o trabalho no solo,
e não deixar espaço para ninguém trazer um elemento complementar. Porque o batera também é músico, né? E ele tá querendo dizer alguma coisa também, né? Tem um momento dele também. Então é aquela coisa. Por exemplo, eu sinto isso muito com pianistas, né? Eu, como fui filho de pianista, né? Eu aprendi a tocar com piano. E geralmente eu escuto dos pianistas assim: pô, bicho, tu sabe tocar com piano, até que enfim, né? Pô, porque às vezes, né, os caras guitarristas começam a brigar com a guitarra, com o piano, e vira uma luta de espada, né? E você tem que entender, por exemplo, pô, o piano tá no grave, vai pro agudo. Sim. Pega as progressões aqui da quarta corda, vai preenchendo o mínimo. Se o cara tá swingando, você não vai swingar junto com o cara. Um acorde chapado, tira a mão às vezes. Agora, se o cara é um pianista que solta mais, não quer ficar swingando, aí você mete a mão, aí é a tua hora, né? Né? Depende do pianista, né? E também pianista também tem uma galera muito mal acostumada no piano, cara. Eu tenho muito aluno pianista e eu falo isso. O cara faz uma parede, assim. O cara tem 10 dedos disponíveis, eu acho que vai usar os 10 dedos sempre. O tempo todo. E também tá muito acostumado, às vezes, o pianista, cara, a praticar em casa sozinho, ele já sente a banda na prática. Então ele tem tudo ali, né? E aí ele traz aquele o mesmo estudo de casa para a banda. Ele tem que aprender também, muitos pianistas, né? Obviamente tem monstros aí. Tô falando de casos específicos. Às vezes o cara já toca bem piano. Só que entrou numa situação que tem um baixo, pô, tem uma batera, já mudou. Entrou numa situação que tem baixo, batera e guitarra, já mudou. Tem que soltar a mão, deixar no buraco. Tem uns trabalhos interessantes, assim. Tem uns trabalhos... Porque para quem é guitarrista, isso é bem interessante o que eu vou falar. Tem uns trabalhos que os caras te colocam numa situação de botar você, tipo, dobrando com sopro o tempo todo. E aí você deixa de ser um guitarrista para ser quase um sopro, né? E aí você fica fazendo coisas melódicas ali e, geralmente, o pianista faz a festa ali. E tem outras situações que o cara, o arranjador, quer que você faça a cozinha, você, o baixo e a bateria, e o piano é que dobra com os sopros. Tem essas situações, né? Isso depende muito do arranjador, né? Sim. É engraçado, assim, que a primeira vez que isso aconteceu comigo, assim, eu estranhei, assim, né? Porque eu sempre fui mais de groove, né? Assim, sempre gostei da base, né? É uma outra coisa, tem que gostar de fazer... Pô, o guitarrista que não gosta de fazer base tá lascado, porque 90% do que você vai fazer na sua vida é base, né? Vai fazer 10% de solo. E a primeira vez que pintou essa situação, né, eu estranhei, né, porque sempre eu fazia base. E ali eu tava ali dobrando os temas o tempo todo ali, que é uma coisa legal também, porque você aprende articulação, né, apogiaturas nos lugares onde o sopro tá fazendo, né? Na videoaula do Joe Pass, ele fala sobre isso. Ele fala o seguinte: pô, você que tá aqui assistindo a minha videoaula, ele é meio engraçado, assim, né? Eu assisti um workshop dele. Aí ele falou o seguinte: quando acaba o teu solo, não adianta, você não vai ficar com o braço cruzado esperando chegar o teu próximo solo do balcão. Você tem que dar um suporte pro solista. É porque realmente tem... Porque às vezes o guitarrista, ele se comporta como se fosse um cara do sopro. Porque o cara do sopro acabou de melodia, que você vai fazer o quê? Melodia e improvisação, na hora do acompanhamento não tem mais nada, né? Mas o guitarrista, ele tem, pode contribuir ali, ritmicamente, às vezes. Claro. Às vezes um toquinho, umas coisinhas assim. Não precisa brigar com o piano. Se o pianista tá ali preenchendo muito, dá uns toquinhos ali, umas coisinhas. Ele não vai ficar brigando com... Agora, se aquele pianista também... Tem uns pianistas muito inteligentes. O cara, quando tem um guitarrista, ele já sabe. Então ele já faz acorde aberto, duas notinhas aqui, ele já tá te dando espaço. Sim. Para você cozinhar, né? Sim. E, cara, vamos falar de equipamento, cara. Você continua com a mesma guitarra? Não, essa aqui é uma PRS, não é isso? Eu tenho essa PRS, tenho uma 175, uma Gibson 175, e tem uma Strato que é feita... É um kit que vinha da Alemanha. Não sei se você pegou essa fase você lembra do Martal? Lembro. O Martal, ele tinha uma sociedade com o Zé Eduardo.
que era um luthier da pesada, que faz uns baixos, umas guitarras maravilhosas. Eles tinham uma oficina na Rua de Santana, ali no centro, e eles mandavam trazer uns kits da Alemanha. Então você chegava lá, tinha assim 15 corpos de extrato, 15 braços, aí você escolhia a parte elétrica, você escolhia a ponte, a tarraxa, e montava a sua guitarra. Maravilhosa essa guitarra. Quem tem não vendeu. Mas você tem uma dessa? Tem. Mas qual é a marca, então? Extrato. Chama Advanced. O nome dela é Advanced. É como se fosse uma marca. É um kit. É um kit que vinha da Alemanha. Mas tinha escrito na mãozinha, Advanced? Advanced. Ela é um clone da Strato 62. Então você tem uma dessa? Aí eu tenho uma 175, tem a PRS, e aí eu tenho uma 175 genérica, que eu peguei uma Condor, que eu adoro fazer esses clones. Assim, que é 175, para quem não sabe, é aquela semiacústica bem grandona. né? Aí eu comprei uma parecida da Condor, botei um captador Gibson, botei os potenciômetros Gibson, troquei os trastes, e aí ficou uma 175 genérica, para tocar naquelas situações assim, onde você vai... Não quer levar a original. Pô, vai levar uma guitarra de $4.000, tocar na Lapa. Uhum. Não desmerecendo a Lapa, mas quem é carioca sabe. Cara. Né? Quem é carioca sabe onde pode ir, onde não pode ir. Né? Então, enfim. E agora eu comprei uma Tajima, uma Tele Tajima. Tava louco atrás de uma Tele, mas o dólar tá lá em cima. Aí fui comprar um cabo, acabei saindo com uma Tajima. É mesmo? Gostei muito, cara. Qual o preço que você pagou nela, você lembra? Cara, paguei R$900. Tem pouco tempo de um pedal, É um modelo daqueles mais baratinho mesmo. Cara, só troquei a tarraxa. A tarraxa era uma droga. Sim. Mas a guitarra é ótima, muito legal. Eu mesmo regulo minhas guitarras. É uma maravilha, cara. Uma maravilha. Tenho tocado direto com ela. Os captadores que vieram nela, eu pensei assim, depois eu troco os captadores. Não quero trocar. Achei ótimo. Tive que dar uma blindada nela. Eu mesmo fiz, porque tinha uns ruídos e tal. Foi interessante isso, né? Porque atualmente tem muita guitarra boa, barata. Você já falou da Strindberg? Sim. O pessoal da Strindberg mandou umas guitarras pra gente. Meu filho tem uma. Mas aí eles enviaram umas 5 guitarras, né? De Les Paul, tudo, mas tudo guitarra entre R$900 e R$1.500. Cara, guitarrinha. As guitarras são boas, velho. Legal, cara. Som bom, gravei vídeo, botei no Reels. Afinadinha. Captação legal, bem construída. Acabou o segredo. Os caras todos já sabem como é que faz. Acabou o segredo. E tem outra coisa. É tecnologia também, né, cara? Eu sempre falo também isso. Uma coisa que o Barrozinho que me ensinou, cara. Me lembro muito uma vez no ensaio, assim, eu moleque, assim, tocando, e aí eu resistindo, assim, para fazer as coisas que ele tava pedindo. Aí eu falei, cara, mas isso não dá para fazer com esse equipamento, Barroso. Pô, ele, cara, você tem que fazer o melhor som possível com o equipamento que você tem, cara. Se você não tem um equipamento top, com equipamento B, você tem que fazer o som, cara, senão você não é músico. O som sai de você, não sai do equipamento. E é isso mesmo. É isso aí, eu aprendi com ele. Eu não ligo para equipamento. Assim, eu tenho... Ao longo da vida, você vai colecionando bons instrumentos, um amplificador legal, tem um amplificador bacana, um Fender, né, um DeVille. Mas você não é aquele cara que fica atrás da novidade? Não. Não fica pesquisando, vendo reviews, essas coisas? Eu gosto de ver, mas eu não sou rato, assim, de... Sim, eu gosto de coisas... pedal, adoro pedais, assim. Quando vou a São Paulo, acabo sempre comprando um pedal, assim. Gosto muito, assim, tem uma coleçãozinha ali e tal. Enfim, mas eu não... Uma coisa que eu sempre falo, não sei se você vai concordar, vê se você vai concordar. Eu falo isso, já no workshop eu falei isso, levantaram 3 e foram embora. Eu falei assim, cara, o cara perguntou, como é que você faz para ter um timbre bonito na guitarra? Eu estudo com a guitarra desligada. Eu, cara, o quê?
Tira som da guitarra desligada, bicho. Concordo 100%. Senta no sofá e se você tirar som com a guitarra desligada, quando você passar para um amplificador, você só vai amplificar o que está rolando aqui. O Torquato também falou a mesma coisa, também que estuda muito com guitarra desligada. Sempre estudei com a guitarra desligada, até porque eu nunca tive um amplificador bom, fui ter agora. Agora eu tenho um Deville. Nossa, valvulado, era o sonho de consumo. Eu passei a minha vida inteira para ter aquele amplificador. Eu sempre tive um amplificador ruim, sempre. E sempre toquei com um amplificador alugado de alguém. A galera que toca... Eu pratico muito com a guitarra desligada. Você tem que tomar cuidado com uma coisa. Praticar com a guitarra desligada, você não vai ficar tocando em cima de playback. Sim. Porque senão você vai forçar demais. Senão vai ficar muito estourado o som. Aí você começa a fazer muita força e cai naquilo que a gente estava falando sobre estressar, tocar com estresse, que isso pode causar algum problema. Vai estudar com a guitarra desligada, cara, estuda com metrônomo, sem fazer nada. Sozinho. Tira som. Faz um riff legal, né? Aquelas coisas de guitarrista, faz uns bends e tal. Tira som com a guitarra. E quando você for... E geralmente, assim, eu faço o seguinte, quando eu vou para um amplificador, a gente acaba sempre tocando com o amplificador que tem no lugar que a gente vai tocar, né? Geralmente o técnico de som que aluga e tal. Então eu faço assim, eu boto o amplificador flat na hora, para passar o som. Bota o amplificador flat, ligo a guitarra. Aquele som que vier, às vezes nem precisa mexer. É o som da guitarra. Mas você normalmente usa o quê? Eu mexo depois. Além do amp, você leva o quê? Eu uso como base um compressor MXR. Você usa compressor? Gosto sempre? Muito. É a base do meu som. É assim, tipo, é ele... Antes de tudo. Nossa, é engraçado, porque a galera do jazz não usa muito compressor. Eu gosto muito, adoro. Nossa, daquele som vintage, assim. Mas o que além do... E aí, dele, um drive, que eu não uso sempre, um drive, se for uma coisa mais pop, um drive, um delay, um chorus. Mas para tocar jazz, por exemplo, música brasileira... Para tocar jazz, só um delay. Um compressor, delay. Compressor, delay. Por exemplo, quando eu vou tocar com um amplificador pequeno, transistorizado, aí eu levo um pré-valvulado, que eu passo o compressor antes dele. Qual pré? Um Art. Custa $100. Não conheço, não. É um desse tamanhinho, tem uma válvulazinha de pré. E aí eu passo ele pelo pré e um delay ou um reverb. Aquece mesmo o som. Dá uma esquentada, né? Eu gosto muito de válvula, eu sinto falta. Eu gosto muito de usar o BB Preamp. Já viu o BB Preamp da Exotic? Não? Já ouvi falar. São dois, é um pedal de drive, né? Mas eu toco, por exemplo, guitarra limpa com ele ligado no 0, assim. Mexe um pouquinho e dá aquela aquecidinha no som. O compressor é legal, cara, porque o compressor você pode usar ele para várias coisas, né? Uma delas você pode dar ganho. Você dá um ganho e o som, além de ter um sustain na nota, ainda ganha um corpo. Eu acho que a gente usa mais ou menos para o mesmo propósito. Porque eu já ouvi o teu som, eu vi, tem uma compressãozinha, né? Porque vem do drive, põe um pouquinho de pré, dá aquela aquecidinha. Tem gente que usa o drive, eu já usei também, o drive fechado, sem drive, todo fechado, isso aí. E o volume. Aí você ganha um gravão bonito. A gente esquenta, né? Dá uma esquentada. Eu gosto muito desse som também. E eu tenho também uma pedaleira da Zoom G5, que eu usava muito em teatro, porque teatro geralmente não tinha amplificador. É das antigas, né? Hoje em dia você já pode dizer que é antigo, né? Mas tem aqui uns 10 anos? Por aí. E tu agora curte? Já tem eu gosto muito. Ela simula pedais e amplificadores. Aí eu boto em linha quando não tem amplificador. Então no teatro normalmente você leva ela só? Já tem os teus bancos que você usa? Dos últimas peças que eu fiz tinha amplificador, então não precisei levar. Mas é um set que eu tenho para tocar em linha. Sim. Né? E, cara, fala um pouco, vamos tentar dar uma resumida no seu lado sideman, assim. Quem que você acompanhou, por quanto tempo que durou? O artista que eu mais toquei mais tempo foi a Tânia Alves. Quanto tempo você ficou com ela? Foram indas e vindas, né? Então já deu uns 20 anos, assim. Até pouco tempo. Eu entrei substituindo o João Castilho.
Ele foi tocar com o Djavan e aí foi me colocando lá. Sim. Né? Foi engraçadão, porque eu entrei na banda sem conhecer ninguém, peguei as músicas, o João deixou um material lá em casa, eu fui no avião ouvindo. Nunca tinha tocado com os caras, fiquei amigo depois, a gente ficou... Nossa, virei um amigão de todo mundo, foi um barato. Né? E ela é uma cantora, cara, que tipo de show que ela fazia? Era mais teatro? Bolero. Era um show de bolero. Sempre foi bolero? Sabe aqueles boleros antigos? Meio baile, assim, é isso? Baile? Não, era aqueles boleros mexicanos, sabe? E ela sempre teve era um público cativo? Tinha, no Nordeste, ela era deusa, cara. Deusa. Nossa, ela lá... Entendi. Pode nem andar na rua. E tinha uma agenda boa? Tinha, a gente pegou várias turnês, eu peguei vários lançamentos de disco, fazia show de voz e violão, só eu e ela. Entendi. Com a Zezé também, eu era o mesmo empresário, toquei com a Zezé, então rolava eu tinha que mandar sub numa das duas, né? E aí rolava um ciúme e tal, eu botava o sub, acabava botando sub na Zezé, porque a Tânia era mais ciumenta, a Zezé não era tão ciumenta. E também o Nelson me passou na época, ele estava indo para Estocolmo, morar lá, estava indo e voltando. Sim, sim. E aí ele me passou a Baby. Legal. Que foi a cantora mais legal que eu já acompanhei, em todos os sentidos, não só como cantora, mas como pessoa, sabe? Sim, a vibe dela é muito maneira. Muito legal, muito legal. Tem quanto tempo isso você tocou com ela? Caraca, bicho, tem talvez em 94. Nossa, tem muito tempo então. Faz tempo. Então. Era um disco dela que era violão, baixo e batera. E imagina, o violão era o Nelson, o baixo era o Nico e a bateria era o Nickel Shave. Mas era violão de nylon ou aço? Era de nylon. E aí fazia eu, Claudinho Rosa de baixo e o Xande Figueiredo de batera. Era uma delícia, cara, muito legal. Quebração, samba pra caramba, aquela coisa novos baianos, sabe? Sim, sim. Pô, era muito... Triozão sempre. Muito legal. Era pedreira, cara, muito legal. Difícil. Difícil no sentido de agulhação, no sentido de groove, né? Sim, sim. Groove brazuca, aquela coisa bem de violão, né? Foi uma época que eu tava tocando muito violão. Porque nylon com bateria e baixo exige muito do violonista, né? Porque a pressão é diferente de um aço, né? Que é corpadaço. O nylon não é. Ingrato, muito ingrato. O nylon é encorpado quando você toca sozinho. E a guitarra tem um ampli. Sim. Né? O violão vai em linha. Nossa, aí você tem que depender do alto-falante que tem ali naquele momento, e às vezes não é tão bom o Nordeste, às vezes naquela época o Nordeste era, hoje em dia não é mais assim, mas naquela época ir para o Nordeste o equipamento sempre era precário, mais cidade pequena, né? Eu sentia o violão, nossa, tocava o violão, parecia uma guitarra. E quando você excursionava, nessa época você já dava aula também, aí você tinha que parar de dar aula, não dava para manter a agenda. Eu até teve uma época que eu parei de dar aula, fiquei um tempo sem dar aula, até porque eu não estava feliz com as aulas que eu estava dando, então eu resolvi parar mesmo, assim. E como eu estava viajando muito, fazendo muita coisa, né? Aí eu preferi não dar aula mais naquele momento. Depois eu voltei, mas aí eu voltei diferente, sabe? Voltei depois de ter revisto várias coisas, né? A gente aprende muito, né? Sim. A gente aprende muito, inclusive com os alunos. Acho que eu aprendo mais com os alunos que eles comigo. Assim. É uma lição de vida, assim, você dá aula, você sabe, né? Você acaba virando um amigo, né? E acaba virando uma relação mais ampla do que só tocar, né? Sim. Você aprende muita coisa, assim. Às vezes você vê um cara travadão ali, não consegue sair do lugar, né? Você tem que achar a chave da portinha para ele abrir ali, né? Você que tem que ajudar ali.
não é você que vai abrir, é ele, né? Sim, você tem que meio que orientar, é difícil, né? E você falou sobre aprender com os alunos, né, cara? Eu sempre compartilho alguns ditos de músicos, e hoje eu tava programando um do Chick Corea. Ele falou assim, poxa, cara, nunca me vi como mestre, eu sempre me vi como um aluno. Eu achei isso legal, né, cara? Porque às vezes a gente fica... Quem falou isso, Chick Corea? Ele falou, eu tô sempre, cara, interessado em estar na cadeira de aprendiz. Eu penso a mesma coisa, eu acho que é por aí mesmo. Não pode perder, porque às vezes a galera quer alcançar uma coisa e o processo é todo penoso para ela, sabe? Eu quero o troféu, eu quero o reconhecimento, eu quero ser o mestre, eu quero ser aplaudido, eu quero um review. Mas a gente tá nessa aqui, cara. Chegamos até aqui depois de tantos anos, porque a gente curte o processo, né, cara? Música, Se a gente não gostasse do processo de estar ali todo dia, a gente teria parado já, né, cara? E tem aquela coisa que eu falo sempre. Às vezes a pessoa fala, o que precisa para eu vencer na vida, né, como músico? Eu sempre falo a mesma coisa, sempre falo isso. Você precisa se dedicar à música. Não, mas não tem não sei o que, o Instagram. Não. Se dedica à música que tudo vai acontecer. Quando a música está em primeiro lugar, tudo acontece, né? Você não fez a tua escola, você não fez os seus projetos todos porque você visualizou esses projetos. Não. Nunca imaginei que eu teria uma escola. Você fez a música, trabalhou aquilo, a tua música, e ela te apresentou essas oportunidades. Quer dizer, você chama essas oportunidades se você se dedicar à música. Mas se você está mais ligado no resultado, aí você está no lugar errado. Porque eu acho que quando você fala isso, talvez fique um pouco romântico demais. Não, pois é. É porque tem o seguinte, você trabalhou com pessoas... Mas não é para ser. Porque você, na verdade, junto disso, que tem que ter e nunca pode deixar de ter, você tem que ser um cara bom de conviver. Claro. Você tem que ser um cara que vai prestigiar os seus colegas, que mantém relacionamento, né? Você tem que ser bom de jogo. Tem que ser bom de jogo. Mas isso vem quando você tem a música em primeiro plano, essas coisas acontecem. Mas tem muito músico que é excelente, põe a música em primeiro lugar e o cara é arrogante. Mas aí ele não tem a música em primeiro plano. Ele tem o ego. O ego dele está em primeiro plano. É diferente. Se ele tivesse a música em primeiro plano, o ego dele ia estar em segundo plano. Que você já deve ter lidado com músicos que são incríveis. Sim. E cadê o cara? Cadê o cara? Pô, deu sumido. De repente alguém fala, pô, esse maluco sumiu. Porque tocar bem não é só tocar bem, né? É um conjunto de coisas, né? Mas tem a ver com a educação também, né? Tem a ver com foco, né? Se o teu foco é a música, você já tem um ego que é controlado. Você não é um cara egotrip e tal. Você tem o teu ego ali no lugar que ele tem que estar. Sim. Você também não pode se desmerecer, claro. Sim. Né? Tem que ter um equilíbrio nisso. Mas você não vai ser arrogante. Porque hoje você sabe mais do que aquele cara ali, mas amanhã o cara pode saber muito mais do que você. Isso não quer dizer nada. Mas sabe o que acontece, cara? Saber coisas. Eu acho que é muita personalidade da pessoa. Tem pessoas que são naturalmente mais competitivas. Sim, tem. O que acontece? O que você quer com a música? Se você quer ter uma carreira de acompanhar artista, entrar nesse métier, cara, você tem que ter essa vibe de gostar de pessoas, de conviver, de cara estar junto. Dias e dias viajando, Exato. Passando momentos complicados juntos. E às vezes o cara, ele não é esse cara de estar com pessoas, para ele isso é muito difícil e blá blá blá. Cara, você pode comandar o seu próprio projeto. Tem outros caminhos, né? Tem outros caminhos. Hoje em dia tem aquelas plataformas, a gente estava conversando sobre isso, aquelas plataformas que você grava para o mundo todo, dentro da tua casa. Sim. Uma pessoa que é tímida, que não gosta muito de estar lidando com as viagens, com outras pessoas. Dentro da casa dele trabalha, recebe pelo PayPal. Sim. Né? Tem muita coisa com a música. Vamos falar pra galera o que tem com a música aí? Você pode ser um sideman. Vamos falar o que a gente faz aqui. Então lá, sideman, gravação,
Na gravação você pode ser produtor, pode ser solista, pode ser um acompanhador. Em casa ou no estúdio, você então pode fazer arranjo. Arranjador. Você pode dar aula. Mais o quê? Pô, já cobrimos coisa pra caramba aí. Porque quando você fala, eu quero tocar para pessoas, então nisso tá acompanhar o artista na estrada. Você pode ou ser no estúdio. um ótimo profissional de casamento. Tem os caras sensacionais que tocam em casamento. Os caras sabem. Tem uma equipe de pessoas que trabalham ali. Mas casamento é uma gig. Sim. E tem muita gig boa de casamento. Tem. No sentido financeiro, né? Exatamente. Você pode ser músico de baile, você pode ser um bom acompanhador e não ser solista, se você não é um bom solista. Tem lugar para todo mundo. Compor trilha, compor... Você pode ser também várias coisas ao mesmo tempo. É o meu caso, assim. Eu não me vejo como uma coisa só, né? Eu já acompanhei artistas, já toquei em teatro, já toquei em gravações, dando aula em casa, produzindo meus próprios projetos. Então, eu sou produtor também, já fiz arranjo, né? Não sou, na caneta eu não sou tão bom, mas eu quebro um galho, sabe? Assim, tipo, mas, enfim, a necessidade também te ajuda, né? A necessidade faz você se virar também, né? Sim. Você tem que pagar as contas, você tem que... Agora, aquele cara, não, eu sou... eu quero ser só solista. Então, beleza. Vai fundo. Mas tem outras coisas para fazer, né? Sim. Né? Você é um empreendedor. Sim. Você é dono de escola. Eu, por exemplo, se eu fosse gerir uma escola, eu acho que eu ia falir. Mas eu não faço isso, não. Você não gera a escola? Não. Não meto mão, eu não sei nem... Parte é só a parte... Didática. Tem a gestora, é minha esposa. Tá. Não dá. Não dá, condições. Se o cara entra numa escola de música para mexer com financeiro, com equipe de venda, o cara para de tocar. Pois é. Não. Então, assim, eu fico com a parte... Eu tenho uma jam session na minha escola, sou responsável pela jam session e sou responsável pelo departamento ali, a metodologia no geral, mas principalmente os alunos de guitarra e improvisação. Tem criança, a parte de criança, que eu às vezes nem sei quem são os professores de criança, mas é dividir também, né, cara? Senão a gente enlouquece. Tem muito músico também, que você não trabalha com a sua esposa, né? Não, ela é psicóloga. Mas tem muita gente que, cara, a esposa ela já auxilia. Tem maluco demais pra trabalhar. Não, aqui direto, cara, tem músicos que sentam aqui com a esposa, elas estão junto na carreira do cara, fecha show pro cara. Isso é muito comum, isso é muito comum. E a minha esposa foi entrando também, aliás, sem querer. Melhor, é uma das coisas muito legais que funciona muito bem. Conheci muitos músicos sensacionais que a mulher era a produtora do cara. O Pascoal Meirelles, a esposa dele que fecha pra ele tudo. Muito legal. A minha mulher ela é psicóloga e ela tem uma vida... Eu gosto. No meu caso, eu prefiro. Porque ela tem uma vida completamente diferente da minha. Super estável, assim. Uma vida diferente. A vida no chão. Entendi. Então é ótimo. Porque talvez ela precise um pouco da minha fantasia, né? Sim. E eu preciso um pouco do chão dela. Então isso é ótimo. Casou, deu certo. Né? É engraçado que minha esposa também. Ela é muito diferente de mim. Minha esposa, cara, é a vendedora, sabe? Sangue nos olhos, faca na caveira. Eu sou péssimo vendedor. Nossa, se depender de mim para vender alguma coisa, eu tô lascado. Então, tô aprendendo. Porque o artista, ele precisa aprender a vender, cara. Que não é uma coisa natural pro artista. Isso é um grande erro, cara. Se vender, né? Você vender um carro é uma coisa, mas você se vender é complexo. O cara fala de tudo, fala da arte dele e tal. Na hora que entra, o cara, não, isso aí, cara. Pô, meu irmão, isso aí, não se preocupa, o que for, tamo junto. Mas escrever um release é complicado. Pra mim sempre foi. Tanto que até, por exemplo, no meu Instagram, eu quase não falo nada. Eu boto mais vídeos de eu tocando, fotos. Eu me comunico melhor dessa forma. É aquilo que eu te falei. Se o rio tá te levando para aquele lado, não que eu... mas você precisa aprender. Cara, você precisa aprender, mas tem um limite. Se aquilo não faz parte da tua natureza, né? Eu sou ótimo para conversar. Se eu tiver uma maneira de mostrar esse meu lado conversador, vai dar certo. Mas eu sozinho já tentei, bicho. Você pensa que eu não tentei? Botar a câmera lá, bom, agora eu vou
falar do meu curso. Eu desisti, cara. Tentei 2 vezes, não é pra mim isso, não dá. Não tem expressão. Aí você também botar um vídeo sem expressão, com você com a cara de tacho ali, falando, você vai justamente ao contrário, né? Você vai repelir o cara. Os caras vão embora. Não, esse cara, eu não vou estudar com esse cara, né? Isso também você poderia desenvolver isso também facilmente também. Mas enfim, você prefere outras formas de se comunicar. Eu acho que eu consigo vender melhor da forma que eu vendo. Sim. Até porque eu nunca curti muito ter muitos alunos. Sempre gostei de ter poucos alunos. Porque aí me dá tempo de tocar, de fazer as outras coisas. Sim. Como eu não consigo fazer uma coisa só, se eu estivesse só dando aula, eu não ia estar feliz. Se eu estivesse só tocando, eu não ia estar feliz. Se eu estivesse só gravando... Sim. Das coisas que eu faço, eu posso te dizer que a coisa que eu mais gosto é gravar. Tanto os meus projetos como projetos de outros artistas. Eu adoro gravação. Tanto gravar em casa como gravar no estúdio. É a coisa que eu mais gosto. E compor. E se eu pudesse viver só disso, eu ia estar feliz pra caramba. Mas eu adoro dar aula, cara. Eu adoro ensinar. É uma coisa que... A minha mulher sempre fala isso pra mim. Pô, cara, você é um professor nato, cara. Você ouviu... Ela às vezes fica ouvindo, né? Lá em casa, falando com o aluno e tal. Eu tenho isso. Eu quero passar a bola. Quero... Me sentiria mal pra caramba se as coisas que eu aprendi não pudesse ensinar pra ninguém, né? Então eu gosto de ver o cara... evoluindo, né? Eu tenho uma aluna agora há pouco tempo, ela tá comigo há quase 1 ano, assim. Começou na pandemia. Ela começou na pandemia, isso aí. Agora ela tá começando a improvisar, soltar, sabe? E a gente bateu pra caramba, coisas pesadas, e ela quase desistiu. Eu falei, cara, você vai passar por isso. Depois que você passar por essa pedreira aqui, eu peguei uma música do João Bosco, aquela Incompatibilidade de Gênios. Aquela música tem escala menor melódica, escala menor harmônica, pentatônica, escala maior, arpejo, tem tudo ali. E os acordes duram um tempo legal, que dá para desenvolver uma ideia. Então, cara, a gente ficou naquela música... Mas já é uma bronquinha já, cara. Essa música tem já uma bronca ali. Meses ali. Agora que ela tá indo para outras músicas. Eu falei, tá vendo? Aquele sufoco que você passou, agora vai ficar molezinha. As outras músicas vão vir todas... Tem isso, né? Eu tinha um professor, o Isidoro. Conhece o Isidoro? Sim. Isidoro foi meu professor. Eu tive 3 professores maravilhosos. Celinha Vaz foi a minha primeira professora. Me deu aula de harmonia. Até curioso, eu não tive aula de instrumento. Nunca tive aula de instrumento. Só com o Hélio. Primeiro tive aula de harmonia com a Celinha. Talvez por isso que eu tenho essa minha... Ela foi para Berkeley também, não foi? Ela foi talvez uma das primeiras, né? Pioneira lá. Porque nessa época... O Isidoro também. Que teve esse fluxo de pessoas indo para fora... Todo mundo que, quando voltou para o Brasil, meio que voltou com esse método de harmonia da Berkeley. Que foi meio revolucionário, né? Eu estudei pelo Porque foi o primeiro método de harmonia funcional voltado para a música popular mesmo. É um método bacana, legal. Foi o que eu aprendi. Sim. Que eu aprendi. E aí eu estudei com ela, depois ela viu que eu estava muito na onda da improvisação e tal, ela me mandou pro Isidoro. Aí foi um barato. Até hoje a gente ri muito, né, do Isidoro figuraço, assim, né? Porque ele me deu umas broncas. No segundo dia de aula, eu acostumado com aquela doçura da Celinha, né, e tal. Aí eu fazia o que eu queria, né? Aí quando eu fui ter aula com ele, eu tinha que fazer um dever lá e tal. Quando chegou na outra semana, aí abri o caderno, então. Aí ele começou a fazer umas perguntas e eu respondi tudo errado. Aí ele deu um tapa na mesa, assim, cara. É mesmo? Ele falou assim, olha, cara, eu não tô aqui pra brincadeira, não. Assim, foi muito legal, mas foi legal. Cara, aqui a coisa é séria. Coisa mais ou menos, não vou dizer tudo que ele falou, porque eu não me lembro, mas ele falou mais ou menos, pô, cara, isso aqui é coisa séria e tal, vai pra casa e estuda isso aqui e volta semana que vem. Se você não estudar semana que vem, cara, eu não vou querer mais dar aula pra você.
caraca, bicho, aquilo foi ótimo. Foi aí que me situei legal, assim. Falei, não, coisa séria, bicho, pô, não tô de brincadeira. Aí voltei com... Foi o melhor, um dos melhores professores que eu tive, Legal, assim. legal. Eu costumo dizer que eu tive 3 mestres, assim. Ele, pô, o Isidoro até hoje, a gente tem uma amizade. Além de tudo, ainda ficamos amigos pra caramba. A Celinha foi minha madrinha de casamento. Que legal, cara. Ela mora no Rio até hoje? Mora. Celinha é queridona também. Né, a pessoa fala muito dela. E aí, enfim, bons professores fazem muita diferença. Eu vi você falando dos toques que o professor te deu e tal. Pô, o Isidoro mostrava, às vezes parava a aula, mostrava uns discos maravilhosos. Escuta isso aqui. Pá, tinha um gravador de rolo, assim, às vezes tinha umas coisas que ele gravava, mostrava. A gente aprende muito, né? Com um bom professor, né? Faz muita diferença. Hoje em dia a gente tem tanta coisa na internet, tanto conhecimento, mas essa coisa do professor perto ali, né? Não, e a galera pergunta muito na caixinha de perguntas ali, cara. Como estudar sozinho, como eu tô sozinho. Eu falo, ó, cara, eu posso te dar vários conselhos, mas eu não cheguei aqui sozinho. Eu tive mais de 100 professores. Eu fui um cara que tive muito professor. Então eu não posso vender uma parada para uma pessoa e dizer, cara, estuda sozinho que é assim. Em algum momento, cara, vai precisar de orientação. Tem pessoas que a orientação veio tocando com um cara que era incrível. Você olhava pro lado, o professor estava ali. Às vezes o professor está em casa, que é seu pai, seu tio, seu primo, às vezes você paga pro professor. Mas, cara, não existe um caminho solitário na música, né, cara? Isso vem dos mamíferos mesmo, né? A principal característica do mamífero é essa, né? Sim. Que o filhote não sabe nada. E ele aprende tudo com os pais, com a mãe, com os mentores, né? Sim, sim. Ele aprende a caçar, ele aprende a se virar, arrumar comida, enfim. Aprende independente, né? Exatamente. Até ele conseguir ser independente, nós somos mamíferos. Exato. E o ser humano, ele é o ser que, dos animais, eu não sei se é só dos mamíferos ou inclui outros também, que nasce mais dependente e se torna o mais sábio, né, ao longo do processo. Cara, mas vamos lá, pra gente fechar, onde que a galera encontra o Marcos aí, Amorim? Como Instagram arroba... Passa aqui embaixo, aqui, galera. Arroba Luz da Lua Music, é o canal onde eu me comunico mais com as pessoas. Tem o meu canal do YouTube. Facebook não? Facebook é uma coisa... tudo bem. O Facebook vai me encontrar também. Sim, mas você dá preferência... Mas onde eu lido mais com a música mesmo no Instagram, né? YouTube também, você tem teu canal. E tem os meus discos também, né? Que estão no Spotify, estão Esse é o último. De 2016. Eu não tinha ouvido ainda, vou até botar no carro hoje ainda. Uns discos que eu lancei pelo selo americano, né? O Adventure Music. Tem música com letra, não? Isso aqui tem 3 músicas com letra. Esse disco tem, não, a Délia Fischer. Tá. Participação dela. Seria bonitão, gente. Todos são instrumentais, mas esse disco tem 3 músicas cantadas. Ainda dá pra comprar ele ainda, físico? Se ainda vende? Na internet, sim. Vai Amazon. Tá, beleza. Esses sites de... aquele CD Baby. Sim. Com certeza encontra. Mas tem no Spotify da vida, né? Tá tudo lá também, né? Marcos. Valeu, muito obrigado aí, cara. Papo obrigado ótimo aí. Eu tenho acompanhado aí o podcast, me divirto muito, né? Porque é um podcast de guitarra, né? Guitarra. Eu tento 99% são guitarristas que vêm aqui. Muito legal. Acompanho bastante. Isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Like maroto. Inscrito você já está. Até o próximo episódio. Deus abençoe aí. Isso aí.